realmente é um prazer muito grande tê-los aqui para esse nosso curso falando de simbolismos. Nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre o simbolismo para nos situarmos com relação ao que é o próprio simbolismo. E depois nós vamos falar só de símbolos. Aí vai ser muito rico porque vocês vão aprendendo, não é, esta linguagem dos símbolos, e a linguagem do símbolo, através dessa linguagem, é como se nós tivéssemos uma chave para abrir portas do conhecimento. Porque os mesmos símbolos, eles existem em várias religiões, em várias tradições, em várias filosofias, e tendo a chave, que é o que significa propriamente o símbolo, nós começamos a entender as religiões diferentes, as filosofias diferentes, então ele enriquece muito. Muitas vezes as pessoas perguntam como é que ele fala tanto, eu falo tanto porque eu tomei sopa de papagaio quando era garoto, né? Mas como que ele fala tanto de tantos assuntos? É simples, é ter os símbolos. É ter esta linguagem. A gente não quer guardar isso para... Eu não quero morrer com isso daí, não é? Eu não quero ter isso só para mim. Aquilo que eu conseguir, eu terei o maior prazer de passar para todo mundo, seja ele quem for, de que religião for, porque são meios que nós temos de conseguirmos chegar à verdade. Então, nós teremos 7 tópicos hoje. Introdução aos simbolismos. Vamos falar da importância dos símbolos, dos tipos de símbolos, das influências que os símbolos têm, da linguagem simbólica, da construção dos símbolos e do domínio sobre os símbolos. Introdução aos simbolismos. Vamos partir do primeiro ponto. Então, o que é o simbolismo? Simbolismo é um sistema ou conjunto de símbolos. Então, qualquer conjunto formado de símbolos chama-se simbolismo. Então, existem vários conjuntos de símbolos, vários tipos de símbolos, vários agrupamentos. Simbolismo é também a prática do emprego dos símbolos, ou seja, saber como usar um símbolo e tirar proveitos para nós e para os outros em relação a cada símbolo, mas como expressão de ideias, como expressão de fatos. Ou seja, o que é um simbolismo? É uma linguagem compactada. É algo que, com poucos traços, com pouca informação, entre aspas, pouca, consegue dizer muito, consegue ensinar muito e consegue ser um elemento de conexão. É como se a gente não achasse uma tomada, tivesse um equipamento e tem que ter uma tomada para conectar esse equipamento com a eletricidade. E o simbolismo é exatamente essa tomada que faz o encaixe. Simbolismo é também a interpretação e a consciência por meio de símbolos. Ou seja, através dos símbolos nós poderemos adquirir uma consciência muito grande. Não existe uma maneira mais rápida, mais direta e mais verdadeira de nós conseguirmos consciência do que através dos símbolos também. Porque eu não preciso lembrar um livro inteiro, eu não preciso lembrar um conhecimento inteiro, uma história inteira. Eu tendo um símbolo, na hora que eu focalizo a minha mente, a minha consciência com aquele símbolo, todo o resto, né, vem atrás do símbolo. Então, é uma maneira compactada de aprender coisas. E o maior simbolismo que existe, o maior símbolo que existe é o tarô maior, como a gente já falou para vocês. Então, veja, cada uma das 22 lâminas do tarô maior, cada símbolo daquele tem o conhecimento equivalente a um volume de uma Bíblia. Então, eu não preciso usar a Bíblia, eu não preciso ter o escrito, eu não preciso ter o conhecimento. É só conectar na essência, achar aquele pontinho, achar aquele instante, aquele momento, aquele ponto de consciência. Então, a conexão é direta e o livro passa na minha cabeça, na cabeça de qualquer um, através do símbolo. Ficou claro? Então, atrás dos conhecimentos mais mágicos, mais espirituais, mais fortes que existem, são os símbolos. Agora, o que são símbolos? Símbolo é qualquer coisa usada para representar uma outra coisa ou outras coisas, né? Ou plurais. Símbolo é o material que representa o imaterial. É o material que representa o espiritual. Ou seja, através do símbolo, nós podemos, pela mente, pelo raciocínio, por desenhos, por configurações que a gente tem na nossa mente, entrar em outras realidades que a nossa mente não alcança. São as mandalas, que a gente vai falar muito das mandalas. Então, quando nós entramos na consciência de uma mandala, nós entramos em conexão com o próprio espiritual. Então, leva a estados conscienciais fantásticos. Isso é o que significa
que o material representa o imaterial. E mais, falando de uma maneira mais simples, por exemplo, o leão. O leão, ele representa o domínio, representa a força, ele representa poder. A pomba representa a pureza, representa a paz. Uma pomba com um raminho, né, de oliveira no bico representa a própria paz. Ela representa a consciência também para os católicos. Então, nós vamos dar um resumo de tudo o que cada símbolo significa. A rosa tem a própria expressão do amor, ela tem a própria expressão de comprometimento com uma outra pessoa e tem vários simbolismos. A espada, ela tem um simbolismo fantástico. Então nós podemos dizer que é um instrumental mais usado na alta magia, na teurgia, na maçonaria, nas ordens secretas. Então existe o instrumento masculino por excelência, que é a espada. E existe o instrumento feminino por excelência, que a gente chama de bagueta. Em todos os cultos, em todas as tradições, a mulher tem a sua força numa bagueta e o homem tem a sua força numa espada. Então são simbolismos que representam dever, representam luta, representam sucesso, representam confrontamento. Então tem muito simbolismo. Tem o trevo que vocês conhecem, não é? Não qualquer trevo, porque tem trevo que dá encrenca, principalmente trevo onde terminam as estradas, né? Mas tem o trevo de 4 folhas, que é símbolo de sorte. Aí vocês vão ver que tem muita superstição que não leva a consciência nenhuma, e nós vamos identificar o que é símbolo mesmo, que nós devemos seguir, e o que é, entre aspas, simbolinho, mas que não tem muita função. E o símbolo, então, é a própria chave, é o próprio canal para a nossa consciência. Ou seja, nós temos toda a sabedoria dentro de nós. Nós não precisamos de livro nenhum, não precisamos de mestre nenhum, não precisamos de conhecimento externo nenhum, porque nós temos tudo dentro de nós. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. Então o que falta? Falta uma conexão com Deus, que é essa inteligência, esta consciência que está dentro de nós. Então veja, existe uma inteligência que criou cada um de nós, essa inteligência que conhece toda a nossa fisiologia interna, conhece toda a nossa constituição, todo o nosso funcionamento, e essa inteligência é o que todo mundo chama de anjo da guarda. Mas o que pedem para o anjo da guarda? Dinheiro, namorada, deixar a sogra não vir em casa, proteger, queima a palma para quando tem tempestade, não é isso? Então, são inteligências. E quando nós, através dos símbolos, contactamos com essa inteligência, a verdade sai de dentro para fora e nós vamos ver que nós sabemos muito mais do que nós pensamos, que nós somos deuses. Nós temos Deus dentro de nós. Nós temos todo o reino mineral dentro de nós, todo o vegetal, todo o animal e todo o hominal. Temos todos os registros de toda a antropogênese, ou da criação do antropos, que é o homem, dentro de nós. Sabemos tudo, não precisamos de nada. Porque a sabedoria, ela está na natureza, não está no homem. O homem não tem sabedoria nenhuma. O homem tem conhecimento, é através da razão, mas a sabedoria, a consciência, não está na mente, não está no homem, na mulher, mas está dentro do homem, como espírito de homem, como consciência que o homem e a mulher têm. Ficou claro? Então, o símbolo que nós queremos abordar é este símbolo aí. Tá certo? Não é símbolo somente para dar sorte, nós vamos falar deles, mas não é só isso, é símbolo muito mais amplo, uma conotação bem mais ampla. Bom, o simbolismo é, portanto, um canal de comunicação. Comunicação com inteligências, comunicação com entidades e comunicação principalmente com nosso próprio mestre dentro de nós. Porque existe uma regra. Dificilmente nós vamos entrar em contato com o mestre externo sem antes encontrarmos o nosso mestre interno. Porque é muito mais fácil encontrar o meu mestre interno, não é isso? Por exemplo, um espírita, para ter contato com seres de outros planos, ele tem que ter contato primeiro com a alma dele. Quando ele tiver contato com a sua própria alma, com seus fatores anímicos, e reconhecer o que é a sua alma, o que é a sua capacitação anímica, aí que ele passa a ter contatos com outras almas, principalmente no nível emocional. Sentidos, sentimentos, emoções, instintos. E da mesma maneira, quando ele tiver contato com seus próprios pensamentos, entender como são formados, como eles são originados, como ele tem a origem dentro de si mesmo, é que ele vai entender o pensamento dos outros. Esse é o grande segredo. À medida que eu mais me conheço, por isso que todas as escolas de iniciação falam do autoconhecimento. À medida que eu me autoconheço, automaticamente eu vou conhecer o outrem. É uma regra. É impossível, por exemplo, conhecer alguém
profundamente, não é? Como se deve conhecer, sem antes conhecer a si mesmo. E nós temos as maiores sabedorias dentro de nós. A sabedoria da nossa fisiologia, a sabedoria da existência, ela está dentro de nós, dentro do próprio instinto. E as pessoas não dão valor ao instinto, não é isso? Acho que instinto é uma coisa baixa, uma coisa vulgar, mas é a sabedoria mais pura, é a sabedoria mais perfeita, mais completa sobre o homem, sobre a mulher, sobre o ser humano que nós temos dentro de nós. Por exemplo, nós temos um ponto de sabedoria que tem todos esses registros, e é uma mandala, que é o chakra raiz, não é isso? O muladhara, que fica no final da espinha. Então, através dessa mandala, que é o chakra, nós poderemos despertar todo um conhecimento que ele é conhecido, falado nas tradições como Kundalini. Então, quando desperta esta energia solar, que é a única coisa que restou do Sol dentro de nós, que é essa energia chamada Kundalini, acende todos os chakras, abre todas as portas, a gente tem o instinto dentro da cabeça, conhece toda a nossa constituição, toda a nossa fisiologia, e aí, sendo natural, nós entramos então em contato com o espiritual. Então, existe uma comunicação que nós podemos ter através do instinto, que nós chamamos horizontal, e uma outra comunicação que nós chamamos vertical. Horizontal é entre as almas, né? Isso é uma comunicação simbólica que nós podemos usar para ter contato com os nossos semelhantes, com outras almas, podemos dizer. Usando o astral, então o símbolo influencia no astral, usando o mental, usando o próprio psicomental, que é a nossa alma. Certo? A alma em si. E tem o simbolismo que, além de permitir esse trabalho horizontal, para exercermos influência na humanidade, para sermos obreiros para o engrandecimento do ser humano, não é? Nós podemos também, além de melhorar na horizontal, não é? Junto com as pessoas, junto com a humanidade, e isso leva ao altruísmo, a essa consciência de trabalho em grupo, a esse trabalho maçônico, que a maçonaria faz isso, é um trabalho de ajuda mútua, principalmente entre os maçons e depois entre os que se aproximam aos maçons, ou que fazem jus por questões kármicas ou questões evolutivas, e todas as iniciações, as religiões, as filosofias seguem este processo que a gente chama horizontal, ou seja, o simbolismo se expande horizontalmente e permeia todas as almas. Mas existe um outro simbolismo que ele é vertical. Ou seja, ele leva a nossa alma, que é o psicomental, a atingir estados superiores de consciência. Mas existe uma outra regra. Não adianta eu querer só crescer espiritualmente, não é? Eu me trancar em algum lugar, viver numa comunidade fechada, numa caverna, e tentar crescer espiritualmente. É impossível. Não dá. Porque é uma regra, não adianta, pode ficar, pode se internar, pode fazer o que quiser, ir para uma caverna. Não vai ter grandes experiências. Nós vamos ter experiências aguentando a sogra, aguentando o marido, aguentando a esposa, os filhos, o patrão, essa sociedade, vivendo no meio dos trombadões por aí, dessas encrencas, não é isso? Tem. Na realidade que a gente vive, não é isso? É isso que a gente tem. Quando eu consigo me expandir, à medida que eu me expando horizontalmente, eu cresço verticalmente, eu subo também, não é isso? Então não adianta ficar sozinho, ficar fechado. A gente entra em estados de santidade, lógico, mas é o que diferencia, por exemplo, um santo de um filósofo. Ele atingiu altos estados de felicidade, mas o que ele trouxe para o mundo? Tirando os santos filósofos da igreja. Então pega os santos. Quantos santos existem? Não é um só para cada dia que nós temos no ano. Não são 365. Temos dezenas por dia. Então é uma santidade grande. Agora eu pergunto, o que eles trouxeram para o mundo? Nada. Ah, é santo não sei o que lá. O que trouxe? Santa não sei o que lá. O que trouxe? Agora você pega, por exemplo, um santo filósofo, já é diferente. Você pega um Santo Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, santos assim que realmente, além desse trabalho vertical, que leva a um egoísmo, fecha canais, eles também tiveram um trabalho horizontal. E eles cresceram muito mais. Eles atingiram níveis de felicidade que os outros santos não atingiram. Então não adianta ser santo e sem consciência. Ficar santo por pureza, se mortificar, sofrer e para atingir Deus. Isso não é Deus. Deus, ele vai ser atingido quando nós atingirmos aos outros. É o trabalho de obra, é o trabalho de humanidade. E quanto mais nós crescemos na horizontal, mais a gente sobe na vertical. Então o simbolismo permite enxergar essas coisas. E vocês gradativamente vão conseguir filtrar, peneirar
escolher símbolos, porque tem símbolo que não leva a lugar nenhum. E tem símbolo que leva a muito lugar. Um só símbolo, não é isso? Então, nós temos esse esquema onde o símbolo ele vem do espiritual e exerce influência no material, e nós, através do material, partindo do físico, podemos chegar ao espiritual através da força, através da consciência dos símbolos. Então nós temos, para diferenciar bem a nossa trindade, que é corpo, alma e espírito. O corpo ele é constituído do físico com vida, por isso que a gente chama de físico e vital. A alma é constituída do astral, que são sentidos, sentimentos, emoções, instintos, mais o mental, que são todas as capacidades mentais. O raciocínio, a lógica, a dedução, a indução, é isso? Então, todo o processo mental. Então, os símbolos podem atuar em tudo isso daí. E aqui a gente colocou os símbolos onde nós podemos usá-los na horizontal, e à medida que vai usando na horizontal, vai subindo também. Por exemplo, por que houve esse acréscimo tão grande na humanidade de Reiki? Porque grande parte dos simbolismos que a gente tinha inseridos nos contextos evolutivos de todos os povos, eles eram simbolismos físicos, não é isso? Que símbolos que a gente usava? É talismã, amuleto, é trevo de 4 folhas, é pé de coelho, é pé disso, é pé daquilo, é figa, a cruz, é tudo físico. Mas espera aí chegou um momento que precisa elevar esse grau de consciência, e o Reiki faz isso. Então a pessoa praticando o Reiki, mesmo desligada de religião, de filosofia, ela começa a aumentar a sua consciência. Somente praticando o Reiki. Então, os mestres que colocaram o Reiki na humanidade foi para elevar um grau desse conhecimento para o reikiano e aqueles que estão ligados ao próprio Reiki. Mas a origem mesmo do Reiki, ela não foi do Dr. Izui. Ela foi muito anterior. Então, o Reiki, ele existe há mais de 7.000, 8.000 anos. É muito antigo. Porque a prática vital, realmente, é uma prática que sempre foi usada através das tradições. Veja, na China, não existe período oral. O pessoal não usa período oral, não existe hack, não é isso? Como é que são feitos os partos? Principalmente nos locais. Através da acupuntura. E a mulher não sente dor. Então veja, agora o que tem atrás da acupuntura, o que tem atrás dessas práticas? São as mesmas práticas do Reiki, porque atua sobre as forças vitais, porque são as forças vitais que sensibilizam os nossos sistemas nervosos. Então a dor, ela acontece graças à força vital. Então o Reiki consegue atuar sobre a força vital que provoca dor. O prazer acontece com as forças vitais. Então o Reiki consegue aumentar o prazer, o bem-estar, a felicidade, a satisfação, entre seus vários níveis de prazer. Mas o Reiki é muito antigo. Então, por exemplo, um passe espírita, na realidade é um Reiki. Aí vem a iniciação Reiki. Então, aí vem os símbolos do Reiki. Então, são símbolos que favorecem toda essa captação energética. Agora, sem o símbolo funciona Reiki? Lógico que funciona. Não precisa ter símbolo. Mas é feita a iniciação, existe um comprometimento, existem responsabilidades, existe uma cultura também consciencial junto com o Reiki, não é isso? Que é o amor ao próximo, é se doar, é prover a vida, é prover a saúde, não é isso? E tudo isso existe um simbolismo que fortalece o Reiki. Eu não vou dizer que os símbolos do Reiki são falsos, não. Eles exercem influências, né? Mas independentemente disso, não precisa ter símbolo, não. Basta você canalizar uma força vital e dar essa força vital. Por exemplo, você põe um bebê no colo, ele é uma bomba de energia vital. Por isso que todo mundo gosta de pegar criança no colo, né? Bebê no colo, porque ele tem uma vitalidade muito grande, porque as suas células estão crescendo, e ainda mais quando ele mama no seio materno, aquela vitalidade da mãe passa pro filho, o filho fica fofo, gordinho, gorduchinho, né? E uma vitalidade, você pega, então ele dá vitalidade. É uma bomba de vitalidade. Então veja, o bebê, ele dá Reiki sem fazer nada. A presença dele, um bebê já dá Reiki para todo mundo, não é isso? Uma pessoa que tem um corpo saudável, uma pessoa espiritualmente equilibrada, uma pessoa que tem uma vitalidade aguçada, ela está dando Reiki sentada do lado de alguém. Não precisa estar usando símbolo, não precisa colocar a mão próximo, não precisa pegar nos pontos chaves, nada disso. Mas é lógico, uma prática onde canalize esta força, seja canalizada, é lógico que vai atuar muito mais, tá? Então veja que existem símbolos horizontais físicos, que são esses símbolos populares que tem por aí, né?
né? A gente vê de monte isso aí. E o que leva a isso? Leva a alguma coisa? Nada, é material. O vital já começa a exercer influências positivas nas pessoas. Mas existem símbolos astrais, são símbolos horizontais astrais, que eles atuam nas nossas emoções. Então existem símbolos que arrasam com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E tem símbolos que fortalecem as nossas emoções. Por exemplo, um símbolo que mexe com as pessoas. As pessoas ficam com medo, automaticamente gera medo. O diabo. O diabo não existe. O que é o diabo? O diabo é um símbolo que foi criado, né, pela própria igreja para que as pessoas tenham medo do inferno e em cima do inferno, desse medo, fiquem presas na igreja, vão na missa aos domingos, porque se não for na missa, vai no inferno. Então você acha que Deus vai mandar alguém no inferno porque não foi na missa? O que adianta ir à missa se depois que sai da missa vai dormir com o padre, por exemplo? Então, eu tô com o padre, eu tô com tudo, eu tô salvo. Tá salvo nada. Então a coisa não é bem assim, né? Então, estes símbolos, existem símbolos muito nefastos. Existem símbolos fantásticos. São símbolos assim que mexem nessa parte astral. E existem símbolos que mexem com a nossa mente. Esses são os mais interessantes, porque eles começam a trazer conhecimento, sabedoria, consciência, discernimento, né? Eles começam a cutucar o nosso cérebro, cutucar a nossa razão, não é isso? Então, estes são os mais interessantes. Vocês têm aqui nas cores a importância deles, não é isso? Ou seja, um símbolo que atua horizontalmente nas mentes das pessoas é muito melhor do que um astral. O astral é melhor do que o vital. E o vital é melhor do que o próprio físico, não é isso? Mas os símbolos que nós queremos tratar são estes amarelos, né, do mental. Vamos falar desses astrais para dizer que como que nós poderemos nos livrar dessas influências, dos fatores negativos que esses símbolos têm. A gente tem que saber como, não é isso? E não usar esses símbolos, ou saber como neutralizar esses símbolos. Mas fortalecer mais os mentais, para desenvolver as nossas capacidades intelectuais, e buscar o dourado, aquele que são símbolos verticais superiores e iniciados. Esses símbolos é que transformam realmente o nosso ser, porque nós somos uma alma, nós somos na realidade uma alma dentro de um corpo. E essa alma dentro desse corpo que pode ascender a estados de consciência fantásticos, maravilhosos. Então são esses símbolos. E às vezes esses símbolos são feios, às vezes esses símbolos são rudes, às vezes esses símbolos machucam a gente. Por quê? Justamente para afastar. Então, aquele que não tem coragem de enfrentar o símbolo, é como, por exemplo, o Bafomete. O Bafomete, ele tem uma cara de cabra, horrível, feia. Existem Bafometes mais bonitos, né? Mas esse Bafomete que eu falo é o pior de todos. É horrível. O olho de fogo, não é isso? Então ele tem um pentagrama, uma figura de um pentagrama. E o que é esta figura? É uma figura de confrontamento. Ou seja, enquanto eu não enfrentar aquela figura, eu não vou enfrentar uma realidade, porque eu tenho medo. E dentro dos conhecimentos superiores, o medo é o pior inimigo que nós temos. Ele breca toda a evolução, como nós vamos falar. Por exemplo, no tarô, a carta mais linda que tem é a carta 15, que é Deus. E a carta mais feia. Aí a pessoa fala, o tarô vira a carta 15. Não, tira essa carta daqui. É o Exu dentro da Umbanda, o Exu, não que a gente tem culto satânico, em absoluto, né? Mas eu estou dizendo, é o medo. Então, quem tem medo do Exu, eu participei uma vez de um treinamento lá na Bahia, não é assim profissional, e saiu divindade lá da Bahia para todo mundo. E ninguém, o Exu sobrou, né? Falou, manda tudo para mim. Então minha mesa ficou cheia de Exu lá, né? Quer dizer, que tem? Não tem nada. Então o Exu, na realidade, é um mensageiro. É o contato do humano com o individual. É que o pessoal não entende isso e tem medo, né? Então nós temos que enfrentar o símbolo. Às vezes é um símbolo que dói, mas temos que enfrentar aquilo que dói para sentir a felicidade depois, não é isso? Então esses símbolos verticais superiores são chamados também de iniciáticos. São esses que permitem um conhecimento superior, que estão acima da nossa alma, acima da nossa mente. Ou seja, de repente eu pego um símbolo, medito naquele símbolo, entro dentro daquele símbolo, e o que acontece? A hora que eu paro de olhar, de meditar, de pensar naquele símbolo, simplesmente eu percebo que os meus registros mentais ficaram enriquecidos. Um monte de coisa foi colocada lá dentro, foi colocado. Então, através desse símbolo que a gente coloca dourado, por isso que ele é dourado, nós então carregamos o nosso ser de conhecimento. Só que não são conhecimentos que vão nos causar dúvidas, vão causar problemas, vão causar
gerar questionamento. São verdades puras. Tanto verdades negativas, sabendo como é o negativo mesmo, como também verdades positivas, mostrando o que é certo, o que é correto, o que é verdadeiro. Através da intuição, então, pelo símbolo superior, nós podemos, então, despertar a intuição. E a intuição é o conhecimento instantâneo, verdadeiro, preciso de uma verdade que ninguém muda. Ou seja, é algo que acontece exatamente como nos é mostrado. Quer seja algo ruim, quer seja algo bom. E também por uma percepção superior que nós chamamos de Atman, que é uma percepção crística, é uma consciência que realmente a gente tem entendimento amplo, simultaneamente da nossa realidade, de outras realidades, do passado, do futuro, do presente, e entendemos tudo. Então veja que através dos simbolismos, a gente tem que sair dos simbolismos físicos, onde tem toda esta parte de práticas da baixa magia, práticas que a gente chama egocêntricas, que nós vamos falar da goécia, e elevar. Então veja que os símbolos do reiki estão acima dos símbolos físicos, mas existem símbolos astrais superiores ao reiki, existem símbolos mentais superiores aos astrais, e símbolos que são angélicos, puros, que são dados por mestres que estão acima de todos. Vamos falar um pouquinho da importância do simbolismo. O simbolismo, na realidade, ele está presente em tudo, não é isso? Ou seja, às vezes a gente olha um anúncio de banco, não é isso? Vocês já viram aquelas marcas, símbolos de banco? Todos eles estão enroscando, né? Você pode ver que eles enroscam, eles prendem, não é isso? Então é para pegar o teu dinheiro. Então parece que o banco, dentro do simbolismo dele, já enrosca as coisas, né? Então parece que estão te pegando mesmo, né? Mas eles são usados na propaganda, porque o símbolo fala pouco, né? Isso fala muita coisa com poucos sinais, ou com poucas letras, né? Eles são muito usados no comércio. O próprio símbolo do comércio é um dos maiores símbolos que existe da mitologia, que é o caduceu de Mercúrio, não é isso? É o próprio símbolo do comércio. Eles estão presentes no dia a dia, a gente vê símbolo para cima e para baixo. Eles estão presentes na ciência. Então veja, as letras gregas são verdadeiros símbolos para os engenheiros. Os símbolos químicos são verdadeiros símbolos, né, para os químicos. Então os símbolos falam muito, mostram muita coisa, mostram toda uma característica de cada elemento, se ele é um metal, se ele é um não metal. Então existe muita tecnologia assentada sobre os símbolos, porque eles compactam conhecimentos tecnológicos. Existem muitos conhecimentos da astrologia nos símbolos, não é isso? Da astrologia, as primeiras astrologias, elas surgiram na fase proto-ariana. Então, os proto-persas que começaram a criar toda essa linguagem dos astros. Eles são especialistas. Tanto é que um dos maiores símbolos do islamismo é uma mão, que fala a quiromancia, não é isso? Islâmica. Então é um símbolo sagrado, a própria mão é um símbolo sagrado, mostrando os planetas, que depois isso virou para os ciganos a quirologia, a quiromancia. Não é? Então a astronomia também são todos símbolos, é muito simbólica. A numerologia, cada número é um símbolo. A própria expressão das palavras são símbolos. Veja que a língua chinesa é uma língua totalmente simbólica, a língua japonesa é uma língua totalmente simbólica, cada símbolo daquele tem um significado. Então veja, por exemplo, a facilidade que o oriental tem, quer ele seja japonês, chinês ou coreano, né, ou de línguas próximas, eles têm uma facilidade aos símbolos muito grande, porque eles vivem pelos símbolos e se interessam muito pelos símbolos também, não é? Então eles têm, o cérebro deles já é voltado a símbolos. Só que eles não usam esse simbolismo, deveriam usar. Para eles aquilo é arroz com feijão, né? Para nós não, aquilo significa muito. Nas artes, as artes que são revestidas de simbolismo têm realmente um valor muito grande. Existem, por exemplo, quadros que são pintados, composições que são criadas através de simbolismos que a pessoa capta durante a fase de sonho. E quando ele faz aquilo realmente, fisicamente, é um sucesso. E o que ele faz pela sua própria cabeça é um fracasso. Então existe algo que valoriza uma arte. Por exemplo, uma escultura, o que tem de símbolos em esculturas gregas, em esculturas egípcias, tem símbolos fantásticos, símbolos maravilhosos, impressos na própria arte. Existem símbolos que expressam a própria natureza. São símbolos que a gente chama naturais. E os índios têm muitos desses símbolos. Existem muitas linguagens simbólicas na pagelança, através dos índios. E tem símbolos que são pessoais também, né? Nós temos símbolos também. Nós temos marcas. Nós temos registros. Tem coisas que nos tocam. A gente percebe isso quando contacta com criança. Então a criança tem uma linguagem simbólica natural.
natural. Ele tem símbolos que mexem com ele, outros símbolos não mexem com a criança. Mas um símbolo que mexe com todo mundo, com toda criança, é a esfera. Né? A esfera mexe. Uma criança, ela toca uma esfera, ela fica bobalhada. Ela acha uma coisa fantástica. Então são arquétipos que nós temos dentro de nós que se repercutem em símbolos pessoais. E existem os símbolos que são mais importantes, que é esse que nós queremos, né? Não esse arroz com feijão, porque esse tem uso que não vai criar consciência. Eles estão mais ligados ao físico, praticamente ao físico. Mas existem símbolos muito importantes, como nas religiões. Então veja, tradições antigas, elas têm símbolos. Ninguém fala do chinês, mas o que existe de símbolo dentro da tradição chinesa é uma coisa fantástica. Eu tive a oportunidade uma vez de ir no museu em Taipei, em uma viagem que eu estive na China, e eu fiquei bobo com tanto símbolo que existe dentro daquele museu, é uma coisa maravilhosa, símbolos antigos. E um dos maiores símbolos dentro da iniciação é o dragão, é um símbolo chinês. A pacoa é um símbolo chinês. O Yang e o Yin, não é isso? Aquele símbolo que parece uma bolinha de tênis, também é exatamente chinês. Tudo isso vem dessa tradição. Os hindus têm símbolos fantásticos, símbolos maravilhosos. As tradições dos egípcios, os egípcios, eles têm o simbolismo dele gravado nas paredes. Então veja que coisa maravilhosa. Eles não têm biblioteca. Onde é a biblioteca do egípcio? São os templos, são os obeliscos, são as casas. Aquilo é uma biblioteca viva pro resto da vida, gravada na parede. Então veja a linguagem simbólica que existe nesses hieróglifos. Os símbolos persas, os símbolos hebraicos, os símbolos gregos, muitos símbolos maravilhosos. Principalmente os gregos e os romanos, porque os gregos pegavam os símbolos de todos os povos que eles conquistavam e levavam para a Grécia. E os romanos faziam a mesma coisa. Todo o simbolismo que eles achavam, levavam para Roma. Então, uma das linguagens mais simbólicas é a italiana, a raça italiana, a tradição grega. Então, tem um simbolismo que é realmente grande. Existe, por exemplo, no hinduísmo. Isso são as tradições antigas que eu falo. Mas o hinduísmo, os maiores símbolos são as mandalas. Tem cada mandala maravilhosa. E a maior mandala que vocês vão ver é o próprio Sol. Não existe uma mandala mais perfeita do que o Sol, mais poderosa do que o Sol, que é um disco dourado. E essa mandala do Sol, ele norteou povos inteiros, não é isso? Veja os incas, os maias, os próprios egípcios, a maior mandala deles era o disco solar. Então veja que coisa fantástica. Os chakras são símbolos fantásticos que eles têm. A flor de lótus, o Ganesha, que é o deus elefante, é uma sabedoria incrível, permite uma consciência grande meditar com o Ganesha, porque quem criou o elefante na realidade foi uma hierarquia, e essa hierarquia é a hierarquia que mexe com os símbolos, que é a quinta hierarquia, é a angélica, e Ganesha, o elefante, é um símbolo dessa própria hierarquia, como é a raposa, como é o pavão, como é a serpente, que eu vou falar. Então veja o Om. O Om todo mundo conhece, o Om é um símbolo também muito forte, diz muito. Então é um símbolo que, através de uma meditação, a gente consegue elevar a nossa consciência a graus elevadíssimos. Por isso que dentro da iniciação, os rituais, eles começam sempre com esta vibração e com o símbolo. E terminam com esta vibração e com o símbolo, que é para elevar o nível de consciência. Se eu tiver o Om, o desenho do Om, e tiver o mantra vibra mais forte tendo a presença do símbolo Om. Somente a figura do Om, entendeu? Por quê? Porque aquela figura, ela atrai formas pensamento, porque é uma forma. Então, cada forma, cada figura, ela atrai entidades afins. Então, o que existe de oculto através de um símbolo? O desenho atrai formas, e as formas, pensamentos, são atraídas em cima do desenho. Então, um símbolo de um Om não é símbolo de esotérico fanático. Ele atrai forças, ele atrai formas. E se tiver uma vibração, atrai mais ainda. E a coisa vai encorpando. A vaca. A vaca é um simbolismo fantástico hindu. A suástica é um símbolo hindu. Veja, todo mundo conhece a suástica devido a Hitler, não é isso? Mas muito antes de Hitler existir, há milhares de anos antes, já existia a suástica, que é um símbolo sagrado, é um símbolo de alta iniciação. A Seishonoye tem a suástica dentro da sua religião. Por quê? Porque ela agrupa o shantoísmo, o hinduísmo, o catolicismo dentro de uma única religião, filosofia, não é isso? Então, esses símbolos, eles estão presentes. E o budismo, então, dentro da Seishonoye, aquela cruz é o próprio símbolo do budismo, só que ele é invertido. Então, veja, o judaísmo, ele tem uma simbologia muito grande também. A estrela
É o maior simbolismo que eles têm, não é isso? O candelabro, a arca, ali é a arca da aliança. Não existe um simbolismo mais forte, mais rico do que a arca da aliança. As proporções daquela arca, as proporções volumétricas, o conteúdo daquela arca. Então, meditar numa arca, que é um dos maiores segredos maçônicos, é a própria arca da aliança. É o que o maçom está buscando, né? É ter esse entendimento do que é uma arca. Porque um templo maçom, ele é exatamente uma réplica do próprio Templo de Salomão. E esse Templo de Salomão, o ponto central mais forte era esse simbolismo da arca e do que tinha dentro da arca também, que tinha o candelabro e várias outras figuras. A Torá, que é o próprio tarô, né? Essa lei divina, simbolismo muito forte. O cristianismo, então veja o simbolismo do cordeiro que existe, é muito forte, nós vamos falar muito do cordeiro, aí vocês vão entender isso daí, né? O peixes, né? Então veja que peixes é um simbolismo também do budismo, né? Você pode ver embaixo, tem peixe, não é só de Jesus, porque quem é Jesus? É o mesmo Buda, que voltou 500 anos depois, 500 e poucos anos depois. Então ele tem o mesmo simbolismo. Então os símbolos do budismo, eles são os mesmos símbolos do cristianismo, basicamente. Então veja, o cristianismo tem a cruz, tem a pomba, que é o maior símbolo, é o Espírito Santo, o cálice, não é, que é super importante, mas o mais forte é a cruz, que é mais usado. Nós vamos falar dela também. O budismo tem a sovástica, tem a árvore como simbolismo, tem o peixe, tem a clava, que é símbolo de poder, tem a concha, que é o símbolo da espiritualidade, e aí vai. Né? Ainda o islamismo, ele tem o crescente, que é o grande símbolo deles, tem a pedra, aquela pedra que caiu, né, que foi dada a Muhammad, dada pelo Gabriel, mesmo arcanjo, não é isso? Que deu a anunciação a Maria. Então veja, que diferença tem das duas religiões? Nenhuma. Em relação ao anjo, nenhuma, porque o anjo é o mesmo, é Gabriel. Só que para uma, que é Maria, deu uma anunciação, aí vem o simbolismo do Espírito Santo, que depois veio, e para Muhammad, ele deu a pedra Kaaba, que caiu dos céus, não é isso? Mas é o mesmo ser. Então, se um ser desse tem contato com duas religiões, porque as duas são válidas. Então tem a mão. A mão é muito forte no simbolismo islâmico. O tapete, então tem toda uma simbologia atrás do tapete. Tanto é que cada islâmico ele tem que ter um tapete de uso personalizado, que é o tapete que ele faz as suas orações, que ele faz as suas meditações. E os símbolos que tem naquele tapete, onde ele coloca o seu rosto, que ele se agacha, realmente tem que ter símbolos que favorecem este encontro com o espiritual. A bússola é fundamental dentro do simbolismo islâmico, para ele saber onde fica a Meca, onde ele tem que orar. Depois tem no hinduísmo e nas religiões primitivas, não é isso? Bom, hinduísmo, eu já falei, tem vários simbolismos, né? Mas as religiões primitivas. Então a máscara tem aqui, os traços que tem de uma máscara representam muito, a gente olhando máscaras. Então as máscaras, elas trazem realmente um simbolismo de alma muito forte. Os totens, os amuletos, os chocalhos, o colar, as pedras, as ervas. Então, o desenho de uma erva tem um simbolismo fantástico. Por exemplo, a ayahuasca, ou huasca. Então, ela foi descoberta pelos indígenas. Então, simplesmente cortando um cipó, não é isso, de mariri, o que eles descobriram? Que tinha uma rosa lá dentro. Aí eles falaram, caramba, tem uma flor dentro de um cipó. Então eles passaram a respeitar aquele cipó. Então é o cipó sagrado. E desse cipó sagrado fizeram infusão, que somente alguns escolhidos tomavam, e então eles entravam em estados diferenciados de ser, concessionais, né, e tudo aquilo. Daí vem toda essa história, né, desse chá de Santo Daime e todas essas práticas. Né? Então veja, uma própria erva tem o seu simbolismo dentro da própria erva. Na mitologia, a mitologia é a maior fonte de simbolismo. E o que é mitologia? Mito é o culto e logia é estudo. Então a mitologia é o próprio estudo do desconhecido, estudo do oculto. Então a maior fonte de símbolos reais, de símbolos fortes, de símbolos que levam a nossa consciência a altos estados de percepção são símbolos mitológicos. Porque a mitologia está dentro de nós. E um símbolo, ele é universal. Então, o símbolo está presente no universo inteiro. O símbolo está presente no mundo inteiro. Todos os povos têm mesmos símbolos, têm mesmas tradições, têm mesmos princípios simbólicos. Ficou claro? Então, se isso foi disseminado para todos os povos, não foi por acaso. Foi porque realmente tem poder, tem valor. Então, os grandes símbolos que nós vamos passar são símbolos da própria mitologia. O símbolo é atemporal, ou seja, ele vale para qualquer época do passado, do presente e do futuro.
futuro. Ele não se liga ao espaço-tempo. Ele é sempre válido. Então, os símbolos de 5.000 anos atrás, eles são válidos agora, no momento atual, os mesmos símbolos. Por exemplo, a torre. A torre, todo mundo está assustado com a torre de Nova York, não é isso? Mas a torre é um símbolo universal. Sempre tem uma história de uma torre. A torre está presente em todos os símbolos de todas as tradições. Depois, o símbolo é durável. E para ser durável, ele ainda foi fixado nas estrelas. Então, cada estrela, ela tem um mito. Então, vocês conhecem Andrômeda, é Perseu, e aí vai Touro, não é isso? Então, cada mito daquele, não é, Orfeu. Então, existe toda uma mitologia no céu. E o céu não vai mudar tão cedo assim. E esses mitos, então, são praticamente eternos. São duráveis. O mito é inesgotável. É a maior fonte de conhecimento. Nunca houve tanto livro escrito como o livro de mitologia. Então, é o conhecimento mais disseminado, ou seja, o que tem mais símbolos e a maior fartura. Agora eu pergunto para vocês, o quanto que vocês estudaram de mitologia na vida? Muito pouco, não é isso? A mitologia devia ser dada nas escolas, porque as crianças, elas percebem os mitos, porque elas são puras. E os mitos vibram na criança, mudam a criança. Encher a molecada lá de mitologia. Era, antes de dormir, vamos contar mito. Já sei, pai, então conta pra mim, né? Aí ele contava o mito, né? Então, aí vem o mito do Teseu e Minotauro. Isso mais de 1000 vezes eles ouviram. O de Sísifo, não é isso? Que tentou enganar a morte. Thanatos. Aí ele leva a pedra, chega lá em cima, a pedra rola. Leva a pedra rola. Quer dizer, isso fica incrustado dentro das pessoas, dentro do jovem. Então a gente deveria estudar mais mitologia, porque é a maior fonte de símbolo. É o mito. Mito é o símbolo, né? É o oculto. Então, a mitologia realmente é fantástica. É inesgotável. E o mito é sagrado. A mitologia é sagrada. Então, os povos antigos encaravam a própria mitologia como sagrada, como algo verdadeiro. Ninguém tinha dúvida da existência daquela verdade. E aquilo que a mitologia fala é verdade indiscutível nesses povos antigos. Por quê? Por causa dos símbolos. Então, veja, grande parte dos símbolos verdadeiros que nós vamos falar está na mitologia. Por exemplo, na própria mitologia cristã, não é isso? A maçã é um símbolo fantástico. A serpente é um símbolo fantástico. A árvore é outro símbolo fantástico. Nós temos que entrar nesses símbolos para abrir as nossas portas. Mas veja, na mitologia, os maiores símbolos são as serpentes. Tem sempre serpente, de todo tipo. Serpente pequena, serpente dragão, serpente enorme, serpente de todas as cores, de todos os tipos. Dragão, então, nem se fala, né? Isso que tem de dragão, e nós vamos falar dessas linguagens dos dragões, não é? Para entendermos o que existe atrás desse simbolismo. Os monstros. Então, o que fala de monstros também é fantástico. A esfinge, que é o maior símbolo. Se a esfinge não fosse um símbolo tão importante, não existiria em frente à grande pirâmide de Quéops uma esfinge, voltada na posição sul-norte, na mesma posição de um dos lados da pirâmide maior. Precisão perfeita, mostra para o norte. E a esfinge, então, ela está apontando para uma determinada região. Então, existem esfinges que são leste e oeste. Então, tem todo um significado através da esfinge. E o maior símbolo da iniciação é a esfinge. E nós vamos encontrar essa esfinge. Por isso que temos que estudar a esfinge. Temos que saber o que é uma esfinge, porque um dia nós vamos encontrar essa esfinge olho a olho, focinho com focinho. E aí, então, o agente se suja todo, fica com medo, sai correndo, desmaia, sai correndo, ou então enfrenta. E enfrenta, o que ela diz? Me enfrenta ou te devorarei. É isso. Então, ela devora mesmo. Ela acaba com a gente. Então, é um encontro que nós chamamos de encontro com umbral. Agora, veja, qual é a vantagem da gente ter esse símbolo? É chegar no umbral. E no umbral, o que é? É toda a minha personificação de todas as minhas almas anteriores. Todas as vezes que eu fui homem, mulher, que eu fui isso, que eu fui aquilo, não é isso? Até desmunhecado, sei lá eu. Não sei. Alguém fala, não, isso eu nunca fui. Como que você não foi? Foi a maior franga lá e não tá sabendo, né? Você entrou nos seus registros para saber? Não, então entre para falar, não fala dos outros não, né? Então veja, não quer dizer nada isso tudo é relativo, isso tudo é secundário, mas nós vamos ter que enfrentar a nossa alma. E é impossível eu chegar no meu espírito, no meu mestre interno, sem antes passar pelo dragão do umbral. O umbral é porta, então eu não posso atravessar a porta da consciência sem antes enfrentar este símbolo. Então, é o encontro com o Baphomet,
É o encontro com a esfinge, é o encontro com as górgonas, que a mitologia fala, né? Com todos estes seres míticos. Então eles representam o próprio dragão. Então o dragão tem um sentido, um dos mais fortes, o maior simbolismo. E nós vamos enfrentar esse dragão, sim. Só que não vai ter problema nenhum. Porque quem é o dragão? A hora que eu tiver consciência que o dragão sou eu mesmo, é a minha alma. Ou seja, é a personificação de todos os meus vícios, de tudo que eu fiz de besteira, de tudo que eu fiz de errado na vida, de todos os meus crimes, de todas as minhas imperfeições, personificadas num ser espectral, terrível, fedorento, asqueroso, nojento, abominante, porque é o que nós somos, né? Nessa personificação. Todo mundo pensa que na espiritualidade, ai meu Deus, é rosa pra cá, rosa pra lá, é dízimo pra cá, dízimo pra lá. Eu vou pro céu, aí eu vou no céu, vou encontrar Jesus, vai encontrar nada. Não existe isso, não existe, porque ele tem que primeiro encontrar a si mesmo, porque Jesus não está lá fora, ele está dentro de nós. Buda não está lá fora, ele está dentro de nós. Eles são exteriorizados para a gente poder estudar, entender e assim por diante, mas é um encontro interno, é na introspecção. Então nós temos que, vamos encontrar a esfinge, então vamos saber sobre a esfinge, o que ela é, não é? Esse é o simbolismo dos mais fortes: dragão, esfinge, cobra. As mulheres têm medo de cobra, veja que besteira. A cobra é o sucesso da mulher. É isso. Então a mulher tem que realmente largar desse medo. Porque ela fica no emocional. Ela quer ficar no emocional. Ela tem medo de cobra. Então ela foge da cobra. Não, não pode não. Ela tem que enfrentar a cobra. Tem que enfrentar. Não no sentido que vocês estão pensando. Eu estou falando, tem que enfrentar consciencialmente. Então, o dragão é fantástico, a esfinge é fantástica, os seres místicos são fantásticos. A cabra tem um simbolismo maravilhoso. A cabra é o simbolismo das nações, não é isso? É o maior simbolismo dentro da mitologia. Representa o símbolo de Zeus, uma cabra. É isso? Aí vem a cabra, é o símbolo forte. Aí vem o macho dela, né, isso, que é o bode, que também é um simbolismo muito forte. Depois vem o carneiro e depois vem o cordeiro. São fases. Isso nós precisamos entender. O chifre, é muito importante entender o chifre, porque a gente sabe com o que a nossa mulher está saindo. Não, mas o chifre é importante, porque ele tem todo um simbolismo de poder. Mas, os seres alados. Então a mitologia, ela está atrás dos verdadeiros símbolos iniciáticos, tá? Mas nos templos antigos, o templo de Esculápio, os templos de cura, porque o templo não era só para chegar o contato ao espiritual. Era um meio de entrar em contato com os oráculos e usar o conhecimento dos oráculos para a comunidade, para a polis, não é isso? E a cobra era importante porque dormindo com cobras, principalmente as amarelas, as sacerdotisas, as pitonisas, as adivinhas, automaticamente, depois de dormirem com a cobra, elas acordavam espertas, não é isso? Então captavam todo aquele conhecimento e aí faziam as curas na região, né? Então, por isso que tem o símbolo. Na psicologia, então existem muitos símbolos que são símbolos anímicos ou símbolos da alma. Eles mexem com a nossa alma, destroem a nossa alma. Por exemplo, o diabo. O diabo é um símbolo pernicioso para o nosso psicomental, porque ele provoca medo. Então você coloca, vocês teriam coragem de ficar dando risada pro diabo? Bota uma figura do diabo, de Beuzebu, de Satanás e... lindão, fofura da minha vida. Não, né? Mas pelo contrário, vira esse negócio pra lá. Puxa, tira, pelo amor de Deus. Não, aí complica, né? Mas não é. É porque causa medo. Então destrói. É um inimigo. Ele atrasou essa figura, atrasou a humanidade que vocês nem fazem ideia, essa figura. Se ela não existisse, seria muito melhor. E é um egrégor, é uma forma de pensamento. Então veja que na alma, na psicologia, temos símbolos terríveis, mas temos também símbolos arquetipais. Símbolos que todos nós temos. E é esse que interessa. Porque se todos nós temos, né? Quem descobriu esse símbolo foi Freud, começou, mas Freud, ele começou a pesquisar muito esses símbolos e acabou usando droga. Ele usou cocaína. Então a cocaína não era conhecida, era uma droga nova, revolucionária, que ia mudar toda a psicologia. E ele então entrou nessa, até se viciou, foi terrível, e ele viciou praticamente todo mundo que se consultava com ele, usando essa droga. Então, quer dizer, ele foi o Fernandinho Beira-Mar da época. Só que Freud, com Barbicha, etc. Mas é o pai da psicologia, mas veja quanta besteira que ele fez. A gente respeita Freud, né? Sigmund Freud. Mas ele fez muita besteira. Essa foi a pior de todas. Usar uma droga que causava dependência. Aí eu fazia fila para consulta para ele, não porque ele era bom, eu queria um pozinho lá. Então veja, é terrível. Mas os sucedâneos dele, como Jung, né? Carl Gustav Jung, estudou muito esses arquétipos. Então todos nós temos símbolos inconscientes
inconscientes, e esses símbolos inconscientes estão ligados a verdades universais. Todos nós temos. Então, o que acontece com os símbolos? Quando nós batemos de frente com o símbolo, nós temos as verdades inconscientes dentro de nós que são arquetipais. Então, o que acontece? Quando eu entro em contato com o símbolo, medito aquele símbolo, estudo aquele símbolo, essa verdade arquetipal, ela abre, ela vem à tona e ela se conecta com o símbolo e estufa a minha cabeça de conhecimento. Então, todos nós temos símbolos dentro de nós. Temos verdades dentro de nós. O que falta é fazer esta conexão. Então, aí são símbolos arquetipais. Existem símbolos oníricos, ou que a gente recebe através dos sonhos. Então, existem os sonhos simbólicos, não é isso? Que vocês conhecem. Sonhos simbólicos. Então, muitas pessoas, quando sonham com uma determinada situação, com uma determinada pessoa, com uma determinada coisa, então, ela vai provocar realidades relacionadas àquela coisa. Por exemplo, vai morrer alguém. Então, sempre que tem um determinado símbolo que aparece, automaticamente ela tem o prenúncio de uma morte. Então, existem símbolos através dos sonhos que levam o despertar da precognição, do pressentimento, da premonição e de estados de adivinhação. Perfeito? Então, é importante também o símbolo astral. Lógico que é. Os símbolos através dos sonhos, que nós vamos listar para vocês, todo esse simbolismo. Os símbolos astrais, os símbolos mentais, são fantásticos. Tem símbolos que atuam na nossa mente, tem símbolos que atuam no nosso astral. Então, são usados através da própria psicologia. Depois, as filosofias. Então, nós temos símbolos também chamados de filosóficos. Nós temos, por exemplo, a pedra filosofal. É o maior símbolo da filosofia. E essa pedra filosofal, ela está presente em toda a Bíblia, em todas as tradições. Então é um símbolo filosófico. Por que é filosófico? O que é filosofia? Filosofia, ela vem de filo, que significa fila, segmento, e sofia, sabedoria. E tem a sabedoria de um segmento. Então existe a filosofia da pedra, a filosofia da planta, a filosofia do animal, e a filosofia que mais nos interessa é a filosofia do homem, né? Por que o homem existe, de onde ele veio, para que serve, para onde vai. Então ele busca a origem do homem, busca a finalidade do homem. Filosofia é isso. Então existem símbolos. Por exemplo, um dos maiores símbolos filosóficos é a maçã. A maçã, é isso. O sol é um símbolo filosófico. A lua, o ouro é o símbolo filosófico. O mercúrio é o símbolo filosófico. A coruja é o símbolo filosófico. O círculo é o maior símbolo filosófico. Filosofar sobre o círculo. O sujeito sai redondinho de lá. É fantástico. A ampulheta é o símbolo filosófico. A cobra é o maior símbolo filosófico. A cobra. A cobra está presente em tudo. Por isso que as mulheres têm que perder esse medo de cobra, sentir nojo, sentir asco. A cobra, ela é fundamental na filosofia. Existem símbolos da própria natureza, o trovão, né? Esse é um símbolo também, a própria natureza. E tem os símbolos naturais também humanos. Nós temos os nossos símbolos. Mas os que mais interessam para nós são aqueles ligados à iniciação, símbolos ligados à própria teurgia. Então, são chamados símbolos superiores, símbolos sagrados, para uso em revelação, ou seja, aquilo que vai ser o oráculo, aquilo que vai nos falar, aquilo que vai registrar conhecimento dentro de nós, e consciência também. São símbolos usados em ritualística, são símbolos de uma magia construtiva e defensiva. Então, quanto mais eu tiver esse símbolo, mais eu me protejo de símbolos nefastos. Quanto mais eu tiver esse símbolo, mais consciência eu adquiro, tá certo? Então, um símbolo famoso que vocês têm é o triângulo. É um símbolo fortíssimo, o triângulo. E um triângulo em 3 dimensões é fantástico. Ele dá o quê? Ele dá o tetraedro. Então, o tetraedro são 4 triângulos interligados. Então, se a gente conseguir mentalizar um tetraedro virando no espaço, e é fácil. A gente pode fazer Existem programas de computação que giram sólidos no espaço. É só pedir para qualquer desenhista desenhar um tetraedro e fazer girar. E você fica olhando aquilo. Dá uma consciência que você não faz ideia. É uma pirâmide. É uma pirâmide de 3 lados, né? Tem uma base triangular e três lados triangulares. Então, o tetraedro é fantástico. O olho, não existe um simbolismo mais forte do que o olho. É fantástico, porque toda a nossa percepção, todo o nosso entendimento, ele está focado na visão, na manifestação, na luz. Então, toda a manifestação do nosso sistema solar, da Terra, é uma manifestação cerceada de luz. Então, o que Deus criou primeiro? A luz. Então, qual é o primeiro símbolo que existe? É o que capta a luz, que é o olho. Então, veja, o olho, ele tem uma função espetacular.
Não existe um símbolo mais forte do que o olho para atrair anjo. E anjo, quando se manifesta, vocês vão ver isso, ele não se manifesta com asinha, assim. Existe isso, né? Mas, normalmente, ele se manifesta como olho. É um olho que a gente vê. Então, veja, o olho é fundamental dentro de um processo de conhecimento, de símbolo. Veja que na íris, na nossa íris, nós temos todo o nosso registro. Tem muito mais registro do que qualquer outro órgão. Ou seja, tem todos os nossos órgãos, tem toda a nossa fisiologia, tem todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento. O ser humano ainda não adquiriu conhecimento, tecnologia, para extrair o conhecimento que tem no olho. Ou seja, tem um registro dentro do olho que é fantástico. Tudo o que nós vimos até hoje está registrado. É caixa preta. Quando o avião cai, que tem a caixa preta, tem todo o histórico do avião. A caixa preta nossa é a íris. Ou seja, tem tudo que eu vi, está aqui dentro. Só que nós não temos tecnologia para tirar. Então, tem registro dela aqui. Tudo que eu vi. Então, veja, quanta besteira que eu vi. E quanta coisa boa que eu vi. Quanto que eu aprendi. O cérebro ele é o processador. Então, existem registros vitais, existem registros, percepção pela visão, não é isso? Existem percepções astrais, percepções mentais. Então, se um cego, por exemplo, ele desperta a espiritualidade, eu já fiz essa experiência, há 10 anos atrás, com um cego. Eu tenho muito ouvinte cego. E o que um cego fez? Ele começou a enxergar, não fisicamente. Ele enxergava fora fisicamente. Ele chegou. Então, ele começou a enxergar astral. Então, ele perguntava, mas o que eu estou enxergando? Existe? Eu falei, existe. Esse é o astral que você está vendo. E esse astral, ele é reflexo do mundo físico. Então, se você enxergar o astral, você está enxergando o mundo físico, não é isso? Em reflexo. Muito mais até. Então, é possível enxergar o astral, é possível enxergar o mental, embora não tenha a célula física. Como que ele consegue enxergar? Tirando a consciência do físico, pondo a consciência no astral. Esse é o segredo. Se a consciência dele estiver no astral, ele enxerga no astral. Ou seja, quando nós vamos numa viagem astral, no mundo astral, nós não usamos os olhos físicos. Nós usamos percepções astrais. Então, não usamos olho físico. O olho está dormindo lá. E como é que a gente está enxergando? Então, a gente enxerga com outros olhos. É esse outro olho que o cego tem que enxergar. Mas ele tem registro também. Pode desenvolver. Só que é um fator kármico que ele tem que aprender por outra maneira. Então, veja, o olho ele é fundamental dentro do simbolismo. Não existe um simbolismo mais forte do que o olho. Tanto é que o olho de Dangma, o olho de Horus, né? Isso que, este olho que tanto existe por aí em várias filosofias, o olho da maçonaria. Então, o olho representa Deus. E é mesmo. A maçonaria tem como grande símbolo um triângulo, que é o sagrado, e tem o olho. Por que tem o olho lá? É exatamente porque representa o angélico, representa o espiritual, representa a manifestação, representa a luz. Então é fantástico. A borboleta tem um símbolo iniciático muito forte. A árvore, o simbolismo da árvore é fantástico. A cobra é um dos maiores simbolismos da iniciação. A tartaruga é muito forte. O bode é muito forte. A cabra, o cordeiro, o leão é muito forte. A águia, o pentagrama é muito forte. O tetragramaton, né? O tetragramaton, que está ligado àquele triângulo que eu falei, que é a própria expressão do tetragramaton, que fica rodopiando no ar. O ovo é um simbolismo enorme. O chakra, o anel, tem um simbolismo muito forte, o anel. O círculo, o sol, é o maior simbolismo na iniciação, é o sol. Não tem simbolismo maior. É a maior mandala que existe. E é uma mandala que está aí 12 horas por dia, não é isso? Sempre aí. Mas Deus não deixa olhar para o sol, porque a gente fica cego. Por que a gente não pode olhar para o céu, para o sol? Porque somos burros, somos ignorantes. Então nós não temos condição de olhar o sol. Mas quando eu tiver consciência, eu não preciso olhar o sol. O sol está aqui dentro de mim, eu sou o sol. Sol é tudo. Vocês vão ver que eu vejo o sol em qualquer lugar, é sol. Não tem, só existe sol. Tudo é sol. É fantástico. Mas aí a pessoa se torna um iluminado. A espada é um simbolismo muito forte que nós vamos falar. A cruz é um simbolismo também fantástico. As mandalas, a suástica, a bagueta é um simbolismo enorme, símbolo do poder feminino, a espada do poder masculino. O tridente é um dos maiores símbolos. Por exemplo, eu estava do lado de uma pessoa que recebeu um tridente. Ele desmaiou, porque ele acreditava no poder do tridente. Falei, ixi, pegou, né? Então, era uma mulher que foi mandada embora lá da
da fábrica, né, que ele trabalhava lá, e eu trabalhava naquela fábrica, ele recebeu um tridente e falou, tô frito. Recebi o tridente. Falei, pega esse tridente aí, depois que ele acordou. Mas assustou mesmo que ele até desfaleceu, assim. Falou, pega esse tridente aí, né? Agora você vai lá dentro, lá no banheiro, né? Segura ele na ponta e urina em cima. Não vai fazer o resto lá, porque é falta de educação, mas urina lá, etc. Depois você lava o dedo, lava a mão 2 vezes, 3 vezes, né? Não tem problema. Mas urina, e joga no lixo, acabou, pronto. Não tem mais efeito nenhum. Funciona. Ixi, você reverte tudo. Vou já. O cara foi lá, já jogou fora. Acabou. Por quê? Ele precisava ouvir isso, né? E realmente tem poder o tridente. Ele é terrível, o poder de um tridente. Ele é muito mais forte que a espada, o poder da espada. A flor de lis é um dos maiores símbolos do sexo, é o maior símbolo da criação, é o maior símbolo do amor. Então, a flor de lis é outro símbolo fantástico. A esfera, o símbolo da perfeição. O caduceu, esse caduceu de Mercúrio que eu falei. As colunas têm todo um simbolismo sagrado também. As esfinges, a pedra, a taça, o cavalo, a vaca, o dragão, não é isso? Mas o simbolismo do simbolismo são os arcanos e símbolos angélicos. Então vamos aprender que símbolos são esses, não é? E vamos usar estes símbolos dentro da nossa própria iniciação. Bom, aqui vem os tipos de símbolos. Cada símbolo tem uma função e ele tem também uma aplicação. Então, a função dos símbolos, eles são polares. Então, existem símbolos que são polares. Ele pode tanto ser positivo, como pode ser negativo. Ou seja, as forças angélicas, as forças que estão atrás dos símbolos, elas são, na grande parte, na grande maioria, polares. Elas podem tanto ajudar, como podem atrapalhar. Então, existem símbolos que são construtivos e símbolos, os mesmos símbolos, eles se tornam destrutivos. Então, eu tenho que saber usar o símbolo, né? Por exemplo, o diabo. O diabo é um símbolo destrutivo. Ele causa medo, ele assusta, ele causa pavor, ele causa insegurança. Mas essa pessoa foge, não confronta, vira covarde. Quando, no momento que ele é confrontado, ele reverte tudo isso. Ele dá coragem, ele dá confrontamento. Então, por exemplo, quem entra dentro de uma quimbanda, a quimbanda é a pior de todas as bandas, não é isso? Então, umbanda. A umbanda é fantástico, né? É o é Deus. Então, umbanda. É Deus e banda, o outro lado de Deus. Tem o mesmo sentido de universo. Então, a umbanda mexe com o universo. Banda. Aqui, banda é a introspectiva, é a interior, é a fechada. E quando a gente entra dentro da quimbanda, existem os símbolos mais fortes que tem. São terríveis. Mas o que tem que fazer a pessoa? Tem que entrar na quimbanda e estudar. Então, a pessoa não tem que ter medo dos símbolos diabólicos, dos símbolos nefastos. Mas ele tem que confrontar. Ele tem que entrar dentro do símbolo, criar coragem e entender como funciona o mal. Porque se ele entender como funciona o mal passa a não exercer influência sobre ele. E quando influenciar, ele domina o mal. Então nós não temos que fugir de símbolos da esquerda, de símbolos de magia negra, de símbolos disso, símbolo daquilo. Não. Temos que entender esses símbolos também. Só que não podemos ser influenciados. Agora, o que acontece com as pessoas que entram na quimbanda com boa intenção? Eles entram na quimbanda, por exemplo, nesses simbolismos, para entender o mal, mas se perde, porque eles são conspurcados pelo mal, são enganados e acabam praticando o mal, porque eles abrem as portas ao egoísmo, à inveja e a outros vícios que eles têm, e a quimbanda pega assim. Mas se ele enfrentasse, fosse na raiz da quimbanda, enfrentasse tudo que tem na quimbanda e saísse de lá limpa, sem ser conturbado, ele tem uma vitória incrível sobre todos esses símbolos e ele ganha os outros símbolos opostos de cara. Ou seja, vem como preda. Quando nós enfrentamos um símbolo negativo, automaticamente nós ganhamos o símbolo positivo. Eu não preciso buscar o positivo, porque na hora que eu venço um símbolo negativo, eu já tenho o oposto, já ganhei, é meu, já sei como é que é. Então, o negativo me dá o positivo. E o positivo mal feito te leva ao negativo também. Né? Então, existem símbolos construtivos, destrutivos, símbolos positivos, símbolos negativos, como, por exemplo, o pentagrama. Ele é altamente positivo, mas ele pode ser altamente negativo. O tetragramaton é altamente positivo, pode ser altamente negativo. Os simbolismos de um ritual sagrado, como a Santa Missa, nós vivemos num país cristão, não é isso? Ele pode ser totalmente revertido ao contrário, usando os mesmos simbolismos. Simplesmente, em vez de dirigir a missa ao Deus, a Jesus, aos santos e anjos, é dirigir a missa ao anticristo, né? Às figuras maléficas. É a mesma missa, só que uma missa contrária. A gente chama de missa negra, não é isso? Ou missa das trevas. Então,
Então, os símbolos podem ser positivos, negativos, podem ser divinos, podem ser diabólicos, mas eles também podem ser apolares ou neutros, ou seja, eles são neutros. E esses símbolos, então, são fantásticos. A gente achar um símbolo neutro, porque o símbolo neutro normalmente é um símbolo angélico. Eu falo dos superiores, né? Normalmente ele é um símbolo angélico, ele é um símbolo equilibrado, e ele permite entrar nesse estado de equilíbrio, nesse estado angélico. Então, são andrógenos, são divinos, são ambíguos. Um exemplo deste símbolo é o tarô. O tarô é um símbolo angélico. Ele é neutro. Mas o tarô tem dentro dele a polaridade. Então, se eu vou me confrontar com o tarô, simplesmente uso o tarô, ele é neutro. É isso, é um símbolo neutro. Mas na hora que eu entro no tarô, ele vai me responder em cima do meu estado de alma, do meu estado psíquico. Então, se eu estiver sujo emocionalmente falando, ele vai me levar para a esquerda. Ele vai me mostrar a esquerda. Se eu estiver limpo emocionalmente falando, ele vai me levar para a direita. Então, eu vou enxergar no tarô aquilo que eu sou, ou estou naquele momento de confrontamento com o símbolo. Então ele é neutro. Não é um símbolo negativo, nem um símbolo positivo. Mesmo figuras que aparentam negativo. Por exemplo, arcano 13, morte, aparentemente é negativo, não é isso? Mas a morte, ela é até pedida, ela é até necessária quando a pessoa não aguenta mais a vida de sofrimento, etc. A morte até é um prêmio, não é isso? Talvez a morte, ela é ruim, mas a morte, ela é boa. A morte é necessária para um renascimento, para um retorno. Então, tudo tem dois aspectos. Então, estes símbolos são chamados andrógenos, são os mais angélicos que tem. Eles são ambíguos, não é isso? Mas, inicialmente, são neutros. Então, se eu entrar com neutralidade naquele símbolo, eu não sou jogado nem para a esquerda, nem para a direita, eu subo. Por exemplo, se eu fosse puro, equilibrado, as minhas emoções, os meus pensamentos estivessem equilibrados, não são nem ruins, nem bons, estão neutralizados. Eu estou em perfeito estado de equilíbrio e eu entro no tarô, automaticamente eu tomo um pontapé e vou lá para cima. Eu subo. Então ele eleva muito a consciência da pessoa. Aí sim, ele mostra os dois lados, não mostra um só. O interessante é a gente ver os dois lados. Ou seja, você vê uma realidade de um tarô, ele te mostra o lado esquerdo e te mostra o lado direito. Você tem os dois. Então você é a própria neutralidade. Ver um tarô desse é a coisa mais linda, porque você vê simultaneamente o bem e vê simultaneamente o mal. Mas se eu for entrar no tarô e eu estou pendendo para o mal, ele vai mostrar o lado do mal. Se eu pender para o bem, ele vai mostrar o lado do bem. Mostra um lado só. O ideal é ver os dois. Ficou claro? Então todo tarô, ele tem dupla imagem, ele tem duplo sentido, ele tem duplo aparecimento. E é uma linguagem que se manifesta tridimensionalmente. Então você vê tanto o mal como o bem simultaneamente um ao lado do outro. Então você tem uma consciência completa do certo e do errado. É uma consciência plena. O tarô permite isso. Os maiores símbolos, os mais sagrados, funcionam dessa maneira que eu falei. Outros são símbolos exatamente ou da esquerda, exatamente ou da direita, para impulsionar a evolução rapidamente. Bom, a aplicação. Nós podemos aplicar todo esse conhecimento dos símbolos através da magia natural, por exemplo. Não é? Então, os símbolos existem para a prática da magia natural. Por exemplo, o reiki, o símbolo de reiki é uma magia natural. Eu não estou usando entidade nenhuma. Então, atrás do reiki não tem espírito nenhum. Aí fala da mãe Kohan, fala da mãe. Então, existem, não é? Forças, existem linhas. 1/7 do conhecimento é ligado à cura, é ligado vamos dizer, a Cassiel, a esta consciência que a gente chama Cassiel, da medicina, da cura. Isso existe, lógico. E as consciências dessa linhagem ajudam o favorecimento da cura. Não é? Mas o reiki em si, ele não precisa ter entidade nenhuma. Eu não preciso fazer uma preparação, chamar uma entidade para ela curar, porque eu vou curar eu mesmo. Eu vou canalizar rei, né? Universal Ki, essa força, e através dessa força eu vou ser instrumento, né? Para o bem, para a saúde, para a cura, e essa força vai fluir por mim e vai realizar a cura. Não preciso chamar alguém para fazer isso, a gente faz isso. São capacidades que nós temos. Então, todo esse tipo de magia a gente chama de magia natural. Então, são magias ligadas ao físico, ao corpo físico, e magias ligadas ao corpo vital. Mas existe uma outra magia que a gente chama de goécia. E essa magia está revestida de muito simbolismo. É simbolismo terrível. Então, são símbolos que mexem no astral, símbolos que mexem no mental.
Por exemplo, nas tradições, vocês vão ver o simbolismo muito grande em todas as tradições do membro masculino, verdadeiras estátuas que eram o membro masculino sendo adorados, não é isso? Então, caramba, mas que é isso daí, né? Que ignorância que é essa? Então, existem símbolos que são os próprios órgãos sexuais, através das tradições, não é isso? Mas eles mexem com fatores astrais nas pessoas. Então, aos fatores sexuais, a fatores emocionais. Então, esta Goécia, ela trabalha com o astral e trabalha com o mental egoísta. E tem muitos simbolismos da Goécia. Isso está ligado à pagelança, quando você usa um pajé para alegria, para felicidade, para sexo, para coisas desse tipo. Está muito ligado à feitiçaria. Então existem muitos símbolos de feitiçaria, muitos símbolos de bruxarias, muitos símbolos que fortalecem despachos, obras de magia inferior, macumbas e assim por diante. São símbolos, não é isso? Então a gente classifica tudo isso como Goécia. É uma magia errada, uma magia egoísta, uma magia humana. Mas existe a magia simbólica inicial, que ela é mais mental. Então são esses símbolos que despertam consciência e que permitem a revelação. E a magia real, teúrgica, que é essa que a gente quer passar para vocês. Ou seja, aquela que permite entrar em contato com o Tel, com Deus e com a obra de Deus, que é o Ergon, dentro da teurgia. Então ela mexe com o mental e o espiritual. E através dessa magia, desses símbolos, nós vamos poder chegar à verdade. Então, são símbolos que nos levam, nos predispõem à verdade. Quando nós usamos esses símbolos, estudamos esses símbolos, trabalhamos esses símbolos, automaticamente começamos a bater de frente com a verdade. Quando nós encontramos a verdade, nós encontramos a realidade. Quando nós encontramos a realidade, nós temos consciência. Quando nós temos verdade, realidade e consciência, surge revelação, que é o conhecimento que esse símbolo revela. Aí a gente pode ter estados de profecias, estados de supraconsciência. Temos aqui a influência dos símbolos. Bom, a influência de cada símbolo, ela está de acordo e proporcional à função dela e à aplicação dela, daquele símbolo. Por isso que é importante o conhecimento. Bom, considerações que nós podemos fazer sobre os símbolos. Primeiro, o reconhecimento. Então, em cima de todos os símbolos que nós vamos passar, que vocês vão perguntar, a gente fala, esse daí perde tempo. Por exemplo, um símbolo simples, vai. Trevo de 4 folhas. Vocês vão atrás desse símbolo aí para quê? Né? Então, se eu tiver trevo de 4 folhas, eu ganho na loteria. Isso não tem nada a ver, é o erro. Né? Simbolismos que a gente pode descartar, e não vamos falar disso daí. Cai fora da nossa vida, tira fora, isso não leva a lugar nenhum. Então nós temos que reconhecer os verdadeiros símbolos, os importantes, esse que a gente tem que ter consciência. E o resto é resto, não serve. Então temos que reconhecer os símbolos. Depois temos que entender cada um daqueles símbolos. Por que tem o simbolismo do gato, por que tem o simbolismo do coelho, por que tem o simbolismo disso? Porque a hora que eu sei o porquê, aí realmente eu tenho a verdade do símbolo. Mas o medo tirem fora de vocês. Pode ser o símbolo mais feio, pode despertar um medo em vocês, cai fora, porque medo só atrapalha. Nós não devemos ter medo de nada, nada. Nós devemos ter precaução, medo nunca. Mesmo de um assaltante, mesmo de um bandido, mesmo de uma doença, nós não temos que ter medo da doença. Nós não temos que ter medo de ficar com câncer, de ficar doente. Não temos que ficar com medo de ter uma doença grave, uma doença venérea. Não tem que ter medo, não. Nós temos que ter precaução, não medo. Né? É com a precaução que a gente quebra. Medo não. Então, medo do espiritual é pior ainda, porque só atrasa a vida. E quem tem medo não entra dentro do símbolo. Porque se ele tiver medo e ele começar a entrar em simbolismos sagrados, vou mostrar um símbolo feio para ele. E aí, se ele tiver medo, como é que fica? Aí não passou no teste. Aí breca. Então não pode ter medo de nada. Pode vir a figura mais feia para mostrar para vocês. Mas não tenho medo. Acho ele bonitinho, engraçadinho. Então, mas não pode ter medo. É isso que é importante. Dentro do simbolismo, não pode ter medo. Então, cobra. Vamos perder o medo da cobra, né? Então, senão não tem. Enfrenta a cobra de olho para frente. A superstição. Não pode ter superstição também. Então, o símbolo não funciona por superstição. Ou melhor, funciona para abaixar a consciência. Aí é perfeito. A superstição gruda, o medo gruda. O símbolo funciona. Mas para nós que queremos consciência, superstição não. Medo não. Porque superstição é um erro. Nós não devemos ter superstição nenhuma. Superstição é ignorância do poder dos símbolos.
Então, nós não podemos ter medo nem superstição. E quanto mais a gente tem medo ou superstição de alguma coisa, mais poder ela tem sobre nós. Então, veja, uma macumba, que poder que ela tem? Nenhum. Por quê? Porque se eu der poder para a macumba, se eu achar que o macumbeiro é forte, que eu vou entrar bem, que vai acontecer, o fato de eu aceitar isso já pegou. Então, se eu não aceitar, o feitiço volta contra o feiticeiro. Então não tem como pegar uma macumba se eu não tiver medo dela. Perfeito? Eu tenho que ter precaução. Ela é suja. Existem macumbas que eles põem radioatividade na macumba. Tem macumbeiro que é sacana, ela é salafrário. Desculpe falar isso, mas ele põe coisas radioativas para dar doença, dizendo que foi entidade, quando é radioatividade que ele impregna algo para a mulher pôr no marido lá. Aí o marido fica doente, lógico, vai ter até câncer. Por quê? Porque ele pôs algo que é radioativo lá. E não é possível conseguir alguma coisa radioativa, é coisa mais fácil hoje em dia. Então veja, tem muita malandragem, tem muito mal que ele é feito com forças físicas mesmo. Então a gente tem que ser esperto. Então nós não podemos ter medo, não podemos ter superstição. Porque na realidade, o medo ele é uma emoção natural do ser humano, não é isso? Nós temos 4 emoções primordiais. E a raiva, oposta da raiva é o medo. Então, raiva e medo são a mesma coisa em polaridades diferentes, não tem diferença. Raiva e medo são iguais. Da mesma maneira, alegria e tristeza são exatamente iguais, não tem diferença de alegria e tristeza. Só que eles são extremos. Então nós podemos, quem fica alegre pode ficar triste, quem fica triste pode ficar alegre. Né? Mas medo não tem nada a ver com alegria, por exemplo. Medo não tem nada a ver com a tristeza. Medo é medo. Medo e coragem. Então como é que você enfrenta o medo? Coragem. Por exemplo, eu tenho medo do diabo, né? O diabo vem, vai me puxar, vai me levar para o inferno. Caramba, porque eu ia falar isso para você aceitou isso, né? Mas se você olhar a figura, fala, poxa, até que ele não é tão feio. Né? A minha sogra é mais feia, né? Isso, sei lá eu. O Palmeiras é mais feio do que isso, sei lá eu. Então eu começo a perder medo, então não tem medo. Mas não é, ter medo não é você ser orgulhoso, né? Ser orgulhosa. Não, eu tenho coragem, então eu não tenho medo disso, eu chuto macumba. Não, aí também ela te pega pelo outro lado, né? Pela tua vaidade. Mas qualquer defeito que a gente tem, a macumba pega. Pode ser vaidade, pode ser raiva. Então o que faz um pai de santo? Você é um lixo, você não presta, você é burra, você é uma mulher que não... Você não vale nada, você é idiota. Aí a mulher fica nervosa. Aí, o que ela falou? Aí que pegou. Aí que ele faz pegar. Ele irrita a pessoa, tira a pessoa do eixo, que é para pegar o mal. Porque mal, ele é atraído pelo mal, pelo ódio, pela raiva. Então quando a pessoa tem medo, atrai as coisas. Quando a pessoa fica com raiva, atrai. Então esses seres, ele te irritam, ele te perturbam, ele te chateiam, azucrina a cabeça, para você ficar com raiva dele. Porque se você ficar com raiva dele, pega. Aí pegou, porque aí ele tem ação sobre você. Você está no campo dele, que é o campo da maldade. Agora, se você desejar amor para ele, fala, mas que coisa linda que esse macumbeiro. Que Deus o proteja, que ele tenha sucesso. Paz, amor, macumbeiro da minha vida. Fofura da minha mãe. O que acontece? Não pega nada. Ou seja, ele não consegue entrar, ele não consegue exercer, não é isso? Então é exatamente isso, né? Então o mal não tem poder sobre nós se nós tivermos medo, né? E os símbolos, um símbolo de confrontamento é a esfinge, é o dragão. Por isso que ele é um dos mais fortes. Nós temos que enfrentar a esfinge, temos que enfrentar o dragão, temos que enfrentar essas figuras ruins. Elas aparecem. Eu já vi cada figura feia, você não faz ideia. É cada figura que você fala, não dá, é uma coisa que te quebra, mas que nada, você chega e... Lindo, né? Pronto. Quer dizer, não mexe com você. Teu coração não muda a pulsação. Deixa a figura ver, não tem problema nenhum. Depois que você vê aquela figura feia e você conseguiu passar pela figura feia, vai vir uma figura linda para você. Você não vê o belo sem antes ver o feio, tem que ver o feio. O símbolo, ele pode ser colocado de várias maneiras, não é isso? Tem símbolos, não é? Que eles são totalmente mentais. Totalmente mentais. Existem símbolos que são totalmente astrais. Ou seja, ele é formado de impressões de sentimentos. Então, eles são difíceis de você entrar. Por quê? A gente nem conhece os nossos sentimentos. A gente hoje está esquisito. Então, eu não sei como é que eu sou. Eu sou uma mistura de sentimentos. É uma mistura de raiva, com decepção, com tristeza, com melancolia, com nostalgia. E a gente não sabe o que é. Mas tem símbolos que eles têm, às vezes, sentimentos opostos. Então, você tem que ter sentimentos opostos. Como é que você
pode ter duplo sentimento. É complicado, é isso. E você vai entrar no símbolo quando você entrar dentro dos sentimentos daquele símbolo. Por exemplo, existem símbolos mentais, puramente mentais. A Bíblia é um símbolo mental. Ou seja, no texto que foi escrito na Bíblia, eu falo em aramaico, não em português e qualquer língua. Né? Por isso que é difícil entender a Bíblia. Né? Mas se você pegar um texto original da Bíblia, ele tem uma palavra que está escrita lá, ele tem uma mensagem que está escrita lá, que está como que amarrada mentalmente naquele texto. Aí você lê e você não entra, você passa por cima, ninguém entra. Mas na hora que você entra dentro daquele texto, dentro do conceito, dentro de quem criou aquilo lá, é que você vai pegar. E grande parte dos símbolos verdadeiros tem o conhecimento amarrado no símbolo. Então, se você decifrar o símbolo, o conhecimento cai dentro de você. Ou seja, ele transfere, é como se tivesse algo, imagina uma bexiga, né? Que é o conhecimento amarrado no símbolo. Então, na hora que você decifra o conhecimento do símbolo, né, mentalmente, você está pensando nele. Né? Então, o que acontece? O conteúdo daquela bexiga vem para dentro de você e permanentemente vai ser conhecimento ganho dentro de você. Ou seja, isso é o que a gente está entrando no que a gente vai falar linguagem simbólica. Ou seja, os símbolos falam com a gente, os símbolos mostram coisas para a gente. Por exemplo, o tarô. O tarô, se eu entro no tarô, às vezes o pensamento que eu tenho ligado no símbolo do tarô, então se eu for exato naquele pensamento, o tarô aparece para mim, eu vejo a coisa. Então o tarô é o maior alucinógeno que tem. Não existe um maior alucinógeno do que o tarô. Porque ele traz luz, ele traz conhecimento, ele te mostra coisas fantásticas. É só você entrar dentro da chave do tarô. Perfeito? É isso que vai. Só que isso não pode ser dado. Então você não pode, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado quando falar de tarô. Porque isso não pode ser dado. Isso tem que ser conquistado. Então você fala, olha aqui, olha ali, tem isso, tem aquilo, né? Mas aí cada um tem que fazer o quê? Ele tem que, em cima disso, entrar mais, né? Afundar mais. E afundando mais, aí ele revela. Aí começa a revelar. Então existem, por exemplo, símbolos que você sente perfumes. Ele mexe com o teu olfato. Existem símbolos que mexem com a audição. Símbolos que você começa a enxergar coisas. Tem símbolos que você sente paladar. Depende da entidade que está amarrada com aquele símbolo. Então, por exemplo, se uma entidade que está amarrada no símbolo for um gnomo, você sente odores. Pode ser bons, pode ser ruins. Pode ser um odor terrível, maléfico, né? De sujidade. Ou pode ser um perfume inebriante. Se for uma ondina, você sente paladar. Você começa a sentir como se estivesse sentindo paladar de coisas. Se for uma salamandra, você vê visão, ela mostra, são figuras, luz, efeitos luminosos. Se for um silfo, você ouve, ele fala com você e você sente pelo tato, você percebe pelo tato. Você ouve som, né, e tato, então você sente o tato. Tá? Então são percepções simbólicas. Tá? Salamandra é visão, ela mostra efeitos luminosos. Então, existem símbolos, né, que despertam essa capacidade auditiva da pessoa ouvir sons de outras realidades, de outros planos. Mas isso tem. Né? Bom, então superstição é coisa que vocês têm que tirar fora da vida de vocês, se vocês quiserem estudar símbolos, perfeito? Então lembre, o mal não tem poder nenhum sobre nós. Por pior que seja o macumbeiro, macumbeiro da pior, o maior macumbeiro que existe, aí vem até de primeira classe para fazer a macumba. O que vocês fazem? Não tenham medo, não aceite o mal. Vamos supor que ele tenha poder, porque tem macumbeiro que tem poder. Mas somente o fato de você não aceitar o poder dele já enfraquece. Então não aceita nunca, porque você só ganha. Se ele for fraco, além de não entrar, volta para ele, dobrado. E se ele for forte, a influência vai ser menor e ele vai sofrer para tentar fazer alguma coisa, ele não consegue. Não é isso? Então, não ter medo. Pelo contrário, vocês têm que se revestir de poder, de coragem, que é o que a gente vai falar. Então, para entender símbolos, entrar dentro desse conhecimento, vocês têm que ter muita confiança. Confiança em você. Confiança no símbolo. Ou seja, aquele símbolo é verdadeiro. E eu vou atrás daquele símbolo, porque ele vai me abrir portas, ele vai me abrir consciência. E não existe um símbolo mais forte, eu volto a dizer, do que o próprio tarô. Que no final nós vamos passar as lâminas para vocês. Não é isso? Então, realmente é fantástico. Confiança. Confiança no símbolo, confiança em si. Depois, existem 3 regras amarradas com o símbolo. Primeiro é silêncio. Aquilo que um símbolo revela, vocês não podem falar para ninguém. Não pode falar para a sogra, não pode falar para a mulher, para o marido, para o filho, para a vizinha.
E a gente tem uma tendência de falar para todo mundo, sair contando, símbolo, isso, eu vi aquilo. Não fala para ninguém, porque ela fecha. Porque quando o símbolo abre, ele abre para uma pessoa. Só para ela, mas para mais ninguém. O marido pode ser PhD em filosofia e não sei o que lá, em simbolismo. Não pode saber. Se abriu para a mulher, é dela. Se abriu para o marido, é dele. Se abriu para o filho, é dele. Ficou claro? Porque se vocês falarem, derem com a boca nos dentes, ele não continua. Para a cognição não tem problema. Símbolos astrais, símbolos mentais, símbolos vitais, símbolos físicos, pode, não tem problema. Mas esses símbolos sagrados, que você tem que ter realmente valor para poder receber, você não pode falar. Então, silêncio. Então, não venham, se vocês perceberem um símbolo, não perguntem para ninguém. Ah, mas é o meu professor, é o mestre. Não tem professor, não tem mestre, é vocês mesmos. Não perguntem para ninguém. Ficou claro? Esse símbolo é único, exclusivo de vocês, senão ele fecha. Se vocês falarem, contarem para alguém, ele fecha. Porque o outro não pode. Quando eu falo um símbolo verdadeiro, ele vem sempre acordado, sempre consciente. É consciente. Aí você vê mesmo. Né? Então, mas você sabe quando ele é verdadeiro. Você sabe. Porque quando a gente recebe uma verdade, nós temos um mecanismo dentro de nós que diz que ele é verdadeiro. Sem saber porquê, mas ele registra como verdade. Bate lá dentro. Puff, é verdade. Você não tem dúvida. Ah, acho que foi, acho que não foi. Não, então não é verdade. Que ele bate e fica. Então, silêncio. Não pode falar para ninguém. Depois, esse símbolo ele vai aparecer pelo esforço de cada um. Então, vocês têm que se esforçar para entender, lutar, suar. É muita transpiração e pouca inspiração. E quando vocês estiverem suadinhas de transpiração, aí é que começa a vir o resultado, a inspiração. E ele surge por inspiração. Então depende muito do esforço de cada um. Então não adianta comprar símbolo, não existe símbolo comprado. Perfeito? A gente pode comprar joias com símbolos, pode comprar qualquer coisa com símbolos, fazer até símbolos pessoais. Mas isso não é consciência, isso é material. Né? Se a gente quiser realmente consciência, tem que ser pelo esforço, pela luta, pela busca, pela consciência de cada um, porque esse símbolo não pode ser dado, não pode ser roubado, não pode ser emprestado, não pode ser herdado, né? Não pode ser vendido, nada. Né? Ele tem que ser conquistado. E depois, prontidão. Porque o símbolo aparece a hora que a gente menos espera. Às vezes, isso já aconteceu comigo, né? Eu não sou santo, eu tenho meus erros, sou ser humano. Mas eu procuro, dentro do que eu sou, regras de ética, de justiça, de moral, mas não sou perfeito. Então, grande parte desses símbolos, eles aconteceram no momento, né, pior que poderia acontecer. Momento assim que você falou, agora não é hora, sai daí. Sabe quando não pode aparecer? Que não é hora de aparecer, que você não tem condições, que você não tem nada para enfrentar aquilo, não está nem pensando que ele vai aparecer, ele aparece. Exatamente naquela hora, parece praga. Então, nós temos que estar prontos, porque ele aparece qualquer hora, qualquer momento. Então, de repente, no momento que a gente menos espera, no momento que a gente, às vezes, está até com a cabeça oca para fazer alguma besteira, aí que ele aparece. Então, é esquisito isso. Ele não tem regra. Nós não entendemos as regras. Por isso que você tem que ter prontidão. 24 horas por dia, ele aparece. E quando aparecer em sonhos, você vai saber que ele é verdade também. Porque ele te acorda. Por exemplo, eu já recebi muitos símbolos importantíssimos durante o sonho. Mas teve uma regra. Eu estava sonhando, aquele sonho me induziu, quer dizer, eu fui levado no sonho, me induziu num estado de ser, numa região. A hora que eu estava naquela região, preparado, né, para aquele acontecimento, para aquele símbolo, aí simplesmente, com muito carinho, te levanta da cama, te senta na mesa, na cama, te empurra para frente, te chacoalha o corpo, te empurra e pronto, está acordado, né? Aí mostra. Aí você fica lá chacoalhando, não sabe o que está te pegando, coisas invisíveis, te senta lá, está ali o símbolo. Aí você, né, não pode ter medo. Se tiver medo, não aparece. Bom, não senti medo. É estranho, né? Então, o que tem aqui? Terremoto, o que é isso? Bom, acordei, estou sentado, não estou dormindo. Aí ele mostra. Quer dizer, veja que coisa fantástica, né? Então, 24 horas por dia. Quando o símbolo aparece, aqui vem um outro segredo. Ela perguntou como que nós vamos entender. O entendimento é o seguinte. Existe o entendimento antes e o entendimento depois.
da manifestação simbólica, perfeito? Então vamos falar do entendimento antes. Não existe entendimento. Ou seja, existe uma procura, existe um achismo, existe eu acho que é isso, eu penso que é isso, é uma tentativa. Mas... Então, quando você está lutando para entender um símbolo, você está buscando entendimento, mas você não tem entendimento, tá certo? Então, existe o símbolo que ele não foi manifestado para você, ele não apareceu real como ele é, mas você está buscando, está lutando. Então, você está fazendo associações, a sua mente está crescendo, o seu raciocínio está mais lógico, você está buscando a verdade, você está chegando, você está crescendo, tudo bem, mas ainda você não ganhou o símbolo, não ganhou a consciência do símbolo. Aí o que acontece? De repente o símbolo vem pela busca, pelo esforço, né, o esforço, pela prontidão, de repente ele vem, por isso que eu falei de repente, sabe que eu não vou dar com a boca nos dentes, não é isso? Então, o que acontece? Ele aparece. Aí o símbolo vem, tchoft. E o símbolo vem tridimensional, por exemplo. Né? Aí você vê o símbolo. Pronto, esse é o símbolo, então. Quer dizer que é diferente, não é igual. Nunca é igual. Ou seja, ele lembra aquilo, mas não é aquilo. Porque senão era símbolo divulgado, não era o símbolo oculto. Então, na hora que você vê, ele lembra, ele é muito parecido, ele lembra, é semelhante, podemos dizer, aquilo que você está buscando, o símbolo que você está usando. Aí ele aparece. Aí, quando ele aparece, aí que vem a consciência. Então, o próprio símbolo é a consciência, é o registro. Então, naquele impacto de ver o símbolo, de entrar em contato, ouvir o símbolo, seja de que maneira eu estou percebendo, a consciência entra dentro de mim, eu ganho o símbolo. Ou seja, tudo que o símbolo traz está dentro de mim. Está lá dentro, entendeu? Então, não é. Ou seja, não é que eu vou crescendo a consciência e vou ganhando o símbolo. Não. Esse simbolismo que eu falo, isso acontece em símbolo astral, símbolo mental, sim, é assim que funciona. Mas esse símbolo superior, não. Porque é conhecimento colocado dentro de você. E esse conhecimento, ele é colocado de 3 maneiras. É um pacote que entra lá dentro, sem raciocínio, sem pensar, sem usar razão, simplesmente você sabe. Até então eu não sabia. Não, esse é só pelo pensamento abstrato. É uma maneira. A segunda maneira, intuição. Ela entra pela intuição, pronto, está lá. É um conhecimento perfeito. Qual é a diferença do pensamento que entra pelo mental abstrato, pelo mental superior, que é o primeiro nível que eu falei para vocês? É um conhecimento que entra dentro de nós. Esse conhecimento entra dentro de nós e pronto, é uma sabedoria. Então eu sei aquele negócio, conheço tudo sobre aquele negócio, sei tudo. Então é um conhecimento, ficou claro? Qual é a diferença do que entra pela intuição? É um conhecimento dinâmico. É um conhecimento mutável ao longo do tempo. É algo que está acontecendo em dinâmica. Essa é a diferença da intuição desse conhecimento. É um conhecimento, eu sei tudo sobre aquele negócio lá, por exemplo. Mas o outro, eu sei tudo sobre aquilo evoluindo ao longo do tempo, transmutando ao longo do tempo. Isso é intuição, que a gente chama de intuição. É isso que é profecia. É isso que é conhecimento superior. E o outro seria pela capacidade máxima que a gente chama de Atman, percepção crística, onde você tem a percepção global de tudo o que está acontecendo, com símbolo, fora do símbolo e relacionado ao símbolo. Então, é muito mais amplo. Veja que são níveis de consciência diferentes. Esse primeiro nível que eu falei chama mental abstrato, que é a sabedoria que entra dentro de nós, é uma inteligência, é um conhecimento, é uma sabedoria. Só não, muito, mas é muito grande. A outra, a intuição, é isso, exatamente isso, mas andando ao longo da evolução, evoluindo, mudando, transformando ao longo do tempo, que permite as próprias profecias. E o outro é isto, mais o segundo, que é da intuição, é o conhecimento, mais a evolução ao longo do tempo, mais o envolvimento disso com o todo. Ou seja, não é só aquele conhecimento, é com todos os conhecimentos relacionados àquilo que está em movimento. É uma coisa fantástica. Isso chama-se percepção crística. Bom, ficaram certas essas regras. Então, olha, boca de siri, tá? Não conta para a sogra, não conta para o marido. E para a vizinha, menos ainda, né? Não falar nada. Muito esforço. Peguem símbolo, depois no final nós vamos falar como que vocês podem meditar em cima desses símbolos. E está sempre de prontidão, né? Qualquer hora do dia, tá certo? Bom, uma outra regra, uma outra consideração sobre as influências dos símbolos é o altruísmo. Quanto mais altruísta eu for, quanto mais eu buscar
a melhoria da sociedade, a melhoria do homem, a melhoria da mulher, a melhoria da criança, a melhoria do mundo. Quanto mais eu pensar na maioria do que em si mesmo, isso não quer dizer que nós não devamos pensar em nós mesmos. Nós devemos, temos obrigação. Então nós temos que amar primeiro a Deus, segundo, nós mesmos. Porque só amando nós mesmos que poderemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, por isso, segundo é nós mesmos. Tem que ter amor próprio. Agora, quanto de vocês se amam? Tem que se amar. Não faz mal se tem orelha de bacalhau. Não faz mal se tem nariz de napa de não sei o que lá. Se é gordo, se é magro, se é feio, se é assim, se é assado. Não adianta reclamar, é o que nós temos. Então não reclame, na próxima capricha mais. Então veja, é se amar. Quando eu me amar, automaticamente esse amor vai fluir para os outros. Então um grande segredo para sucesso no simbolismo é altruísmo. Nós temos que ser altruístas. E ficar com o ouvido realmente atento, com a visão atenta, com os sentidos espertos, que é aquele estado de prontidão, para este oráculo interno se manifestar. Vocês vão ver que o símbolo, ele não fala português, ele não fala inglês, ele não fala a nossa língua, mas vocês vão perceber que existe uma vozinha lá dentro que fala com a gente. Vocês já sentiram a voz da consciência? Já? Mas vocês estão às vezes lá sentados, aí tem uma vozinha lá, não faz isso, não faça isso, não vai lá, cala o bico, fica quieta, boa romaria faz, quem em casa se deixa ficar em paz. É isso? Fica falando. Aí você fala, quem que está falando comigo? Né? É essa vozinha que vocês têm que dar atenção. Então, o símbolo fala assim. Ele começa, ele coloca coisas lá dentro, enche de pacotões de conhecimento, e às vezes a gente não capta, não pega, não usa, nem sabe que tem. E ele fica cutucando para a gente usar. Então ele fica cutucando lá dentro. Parece louco, ele fica falando com a gente. Aí você começa a perceber, pronto, aí o símbolo começa a aparecer e você descortina. Né? Então, ouvir essa voz interna, que a gente chama de voz do silêncio. Quanto mais silêncio, mais alta fica essa voz. Depois, buscar o que existe dentro do símbolo, que é consciência, realidade e verdade. Então, dentro de um símbolo, o que ele tem? Consciência. O que ele tem? Realidade. Ele te mostra a realidade da coisa. E se você tem consciência e realidade, é a própria verdade. Então, o símbolo é a linguagem da verdade. E, em cima disso tudo, permite também todo o despertar das profecias. Ficou claro? E chegando agora na linguagem simbólica. Então, através dos símbolos, vocês vão ver que os símbolos são conectados. Aparentemente, eles são avulsos, não é isso? Mas não, eles são conectados. Então, existe uma amarração dos símbolos. E quando nós descobrimos um símbolo sagrado, meditamos nele, e esse símbolo começa a revelar coisas para nós, automaticamente ele vai conectar com o outro. Ele começa a formar como que um alfabeto simbólico dentro de nós. Então, existem chaves de conexão entre os símbolos. Ou seja, eles estão soltos, eles são independentes. Mas quando eu amarro um, este um te chama outro. Então, na hora que você amarra o segundo, ele te chama o terceiro. Amarra o terceiro, ele te chama o quarto. Até que você vai tendo uma sucedânea, né, de símbolos. E essa sucedânea de símbolos vai começar a te formatar, a configurar dentro de cada um aquilo que a gente chama de linguagem simbólica. Aí vem a linguagem simbólica. Ou seja, a hora que eu vejo os símbolos, eu vejo a associação dos símbolos e eles falam comigo onde eu estiver. Então, se eu olho um símbolo, ele me puxa o anterior, puxa o posterior e vai fazendo conexões. Quanto mais símbolos eu conseguir conectar, maior é a ampliação da consciência. E existem poucos símbolos que dão essa conexão. São 22 só. Todos os outros símbolos estão conectados nesses 22, e existem milhares. Então, veja, por exemplo, como que uma pessoa pode ter a revelação de um símbolo como o tarô? Se conectar com qualquer símbolo que existe relacionado àquela lâmina, àquele simbolismo maior que é o tarô. Então, tudo que eu conectar e levar lá, eu vou chegar à realidade. Por exemplo, pegue uma lâmina qualquer, arcano 11, é a força. Então, é uma mulher, não é isso? Abrindo a boca de um leão. Corresponde a Marte, corresponde ao metal ferro, corresponde à terça-feira. Então, quanto eu conseguir
ter o simbolismo da verdade do que representa um leão, do que representa o contrário do leão, aí eu vou entrando como chaves naqueles simbolismos menores que vão me levar ao próprio leão. Por exemplo, tudo que eu aprender das impulsas, né? Tudo que eu aprender das quimérias, tudo que eu aprender desses monstros míticos, né? Ou da mitologia, tudo atrás disso existe o quê? O leão. Então o leão é a chave de todos esses simbolismos. Tudo que eu aprender sobre a cobra, tudo que eu aprender sobre o dragão, sobre esses seres alados, não é isso? Terríveis, não é isso? Eu vou chegar na águia. Ficou claro? Então, ou seja, os simbolismos menores te levam aos simbolismos maiores. E existem 22 símbolos maiores, que nós vamos fechar o curso com esses 22 símbolos. Mas esses 22 símbolos, eles estão conectados com inúmeros símbolos. Este é o ponto. E nós chegamos, então, nessa conexão, a um alfabeto que a gente chama Devanagari. Deva é Deus, anjos, né? E Nagari é essa linguagem com os anjos. Também conhecido como Dzenzar, ou a linguagem dos sacerdotes, linguagem sagrada. Isto permite uma linguagem espiritual, angélica, semideífica e deífica. E o tarô representa os 22 símbolos maiores, as 22 realidades maiores, tudo que é relacionado ao passado, ao presente e ao futuro. Certo? Por isso que o fechamento vai ser com esse símbolo. Depois, construção de símbolos. Nós também podemos construir símbolos. Ou seja, se nós vamos dar aula para discípulos, eu criei um monte de símbolos na Sociedade Brasileira de Obiose, né, dando aula, um monte de símbolos, ninguém sabe, mas eu criei. Mas símbolo o quê? Que a pessoa usa aquele símbolo e automaticamente ele grava consciência naquele símbolo lá. E aquela consciência, pelo esforço dele, pelo entendimento dele, facilita entendimentos terríveis, complexos, como cosmogênese, por exemplo, né? Que é complicadíssimo. Mas você coloca um determinado símbolo, na hora que você está explicando, coloca o símbolo, a pessoa automaticamente expande a consciência e vai entender o que você está falando, entendeu? Aí as pessoas falam, puxa, mas por que eu entendo o que você fala e não entendo o que o outro fala a mesma coisa? Sabe por quê? É o símbolo que a gente põe lá dentro. Ninguém percebe, mas a gente está falando o símbolo lá. O símbolo está dentro dessa linguagem. Então, nós podemos construir símbolos. E o que eu faço com esse símbolo? O que eu ganhei fazer desse símbolo? Ganhei consciência. Por que eu ganhei consciência? Sabe por quê? Porque eu dei consciência. Então, aquele que ganhou consciência é que me deu consciência. Quem ganha é que dá. Então, o quanto que eu ganho de consciência? O quanto eu passo. Então, ao longo do tempo, o quanto mais eu der consciência, é uma regra que eu passo para vocês. Quanto mais eu dou consciência, mais eu ganho. Não tem limite. Porque quanto mais nós estudamos, mais burro nós ficamos. Por quê? Porque aumenta a capacidade de medir a nossa ignorância. Hoje a nossa ignorância é pequena, porque a minha capacidade de medir é pequena. Mas na hora que eu começo a ampliar a minha consciência para ver que existe muito mais do que eu consigo pensar, aí eu fico mais burro. Porque quanto mais eu estudo, mais burro eu fico. Porque tem muito mais coisa que eu preciso aprender, eu sei que falta muito mais. Mas quando a gente dá alguma coisa para alguém, é a regra do altruísmo que eu falei, você ganha. Então, quanto mais eu dou, quanto mais as pessoas percebem, mais eu recebo. Esse é o segredo. Não precisa estudar, não precisa ler, não precisa fazer nada. Isso vem automático. É automático. E os mestres funcionam assim. Eu não sou mestre, eu sou um simples discípulo, né, de uma escola de iniciação. Mas os mestres funcionam assim, eles dão. E quanto mais eles dão, mais eles sobem. Por quê? Vocês têm que aprender o seguinte. Isso é importantíssimo dentro do simbolismo, dessa linguagem. Porque se vocês melhorarem, imaginem que vocês vão reduzir os vícios de vocês, as imperfeições de vocês, vão melhorar. Quanto que vocês sobem? Pouco, né? Sobe muito em relação a vocês, mas em relação ao todo é muito pouquinho. Agora veja o quanto vocês conseguem melhorar os outros, fazer com que os outros cresçam em consciência, que os outros melhorem, que os outros subam de patamar de consciência. Quanto que você recebe? A somatória de todo mundo que subiu. Por isso que a gente trabalha para o altruísmo. Quer dizer, não é simplesmente... esse é o segredo. Quanto mais você dá, mais você recebe. Ficou claro? Às vezes a gente ouve isso e não entende. Porque quanto mais eu faço crescer os outros, mais eu cresço. Então, se hoje eu conseguir, dentro dessa sala, trazer um pouco de consciência, que seja o mínimo para todos vocês, né? Sou grande parte de vocês, quem saiu ganhando? Vocês... mas eu saí ganhando muito mais.
Então eu posso dar mais na próxima vez. Se eu repetir esse curso, vai ser muito mais forte. Cada vez que eu dou uma palestra, é mais forte. Cada vez que a gente faz um programa, ele vem com mais força, ele vem com mais consciência. Por quê? É a regra é essa. Então, é dar-se aos outros. Então, nós podemos construir símbolos, pode ser um material, né? Esse símbolo que a gente vai desenvolver, ele tem poder, lógico. O poder que a gente vai colocar no símbolo. Aí depende do material que a gente usa. Pode ser um giz que você está usando, qualquer coisa. Depende do desenho que você faz. Depende da cor. A cor exerce uma influência muito grande nos símbolos. O desenho, a característica do desenho que você coloca e assim por diante. E as regras na construção de símbolos. É o respeito ao grau evolutivo de cada um. Você não pode forçar. Você não pode exigir. Você não pode obrigar. Cada um aceita pelo seu livre-arbítrio. Se aceitou, tudo bem. Se não aceitou, também está tudo bem. Se vocês saírem daqui hoje e falarem, esse cara é louco, tudo bem, não muda nada. Se falarem, não, ele não é louco, é normal, tudo bem, né? Não muda nada. O que muda? Né? Aquilo que você impregna dentro disso que você está passando. As responsabilidades quando você constrói o símbolo, porque você vai influenciar em pessoas. Então, esse símbolo que a gente fez, que cria, você só usa dentro daquela finalidade. Que seria abrir consciência dentro de uma sala de aula. Por exemplo, integração universal. É lógico, se eu começo a criar símbolos, eu vou entrar em contato com o criador dos símbolos. Então, todos nós temos que criar símbolos. E isso vai chegar a hora que nós vamos fazer. E, por último, nós temos que ter um pleno domínio dos símbolos. Não é isso? Porque, através dos símbolos, nós temos, então, autoconhecimento. Através do autoconhecimento, a valorização do que nós somos, a consciência, e aí, através dessa linguagem dos símbolos, nós seremos obreiros do próprio Melquisedeque. Então, quem é o rei dos símbolos? Qual é o símbolo dos símbolos? É o próprio Melquisedeque. E nós vamos dizer como é que ele é. Quais são os símbolos de Melquisedeque? São símbolos fantásticos, símbolos maravilhosos. Essa figura que representa o espírito que tem como corpo o próprio planeta Terra. Este é Melquisedeque. Então, todo o tarô atual que a gente tem, e tarôs futuros que vão ser colocados, ele que colocou. Então, todos os simbolismos, ele que comanda. Então, quando nós entramos na linguagem dos simbolismos, estamos entrando na linguagem de Melquisedeque. Então, este primeiro módulo, nós trouxemos para vocês, para que vocês tenham uma abrangência maior sobre os símbolos, sobre a linguagem simbólica, tá certo? Então, nesse assunto, nós não vamos voltar mais e vamos pegar, a partir do módulo 2, só as projeções dos símbolos e as explicações de cada um, é isso? Dizendo que classificação que eles têm, para que serve, como que funcionam, o que devemos fazer com eles e aí por diante, tá certo? Obrigado, estamos à disposição